Atacadão das Fechaduras ainda faz entrega da sua compra na sua casa. Em João Pessoa, na Maciel Pinheiro 154 e na Barão de Mamanguape 346, na Torre, em Campina Grande. Na Avenida Presidente João Pessoa 439, no centro. Telefone para delivery 999-360081. O Salão Plena Beleza Estética oferece serviços de cabelo, unha, sobrancelha, estética facial e corporal, extensão de cílios, maquiagem, depilação e noivas. No combo de verão, escova mais maquiagem por R$ 159,99. E tem mais, unha, pé e mão e escova, R$ 69,99. Plena Beleza Estética, Empresarial Shekinah, Sala 12, Manaíra. WhatsApp 999182667. Instagram, @PlenaJP. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados. Fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Acabou a espera. Camarote Vitrine. Pré-carnaval em João Pessoa. Dias 10, 11, 12 e 15 de fevereiro. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Pré-carnaval em João Pessoa. Via Medicina. Open Bar Beats. Brahma Duplo Malte e Drinks. 3 atrações exclusivas por noite. Camarote Vitrine. Dias 10, 11, 12 e 15 de fevereiro. Você não vai ficar de fora, vai? Olha a mensagem. Ei! Quem foi que disse pra tu que a noite de segunda-feira tem que ser totalmente assim, morgada? Mas menino, se ela agora não vai ser mais não, isso, porque vem aí muita zoada. É isso mesmo, tá chegando aí, ó, um novo programa da Rádio Pop FM, o Zoada na Pop, com a apresentação do humorista Suami Marques. É toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, aqui, ó, na Pop FM. Ó, aproveita, já deixa logo um lembrete aí no seu celular. Mas menino... Aí, mano, é nóis. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:01. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. O F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa.
Tragédia na Turquia e na Síria. Mortes por conta do terremoto já passam de 17 mil. ONU estima que o número de vítimas pode chegar a 40 mil pessoas. E finalmente o Brasil envia ajuda humanitária às vítimas do terremoto. Avião da FAB partiu hoje, transportando bombeiros, médicos e cães farejadores. Eles vão auxiliar nos resgates na Turquia e também na Síria. Crise humanitária entre os indígenas do Brasil. Pasmem, taxa de mortalidade na terra Yanomami foi maior 3 vezes que o índice nacional do primeiro ano da pandemia. Empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Governo federal limita a 5% o desconto no recebimento mensal do benefício. Nova regra também limita o número de parcelas em até 6 vezes. E atenção, estudantes que fizeram o Enem 2022 já podem consultar as notas no site do INEP. Inscrições para o SISU começam no próximo dia 16 e para o ProUni no dia 28. Renovação no Poder Executivo da Paraíba. Governador João Azevedo nomeia novos nomes para as pastas da cultura e também no turismo. FUNESC e PBTU já tem novos gestores. Governo da Paraíba sanciona orçamento de 17 bilhões com B de bola para este ano, mas traz vetos a emendas parlamentares na Assembleia Legislativa. E por falar na Casa Epitácio Pessoa, o F5 entrevista hoje o deputado estadual pelo Republicanos, Bosco Carneiro. E não saia de casa sem saber. A abertura oficial do carnaval começa hoje, Luciano Coxinha. Depois de 2 anos de pandemia, o Folia de Rua 2023. E em grande estilo, a ministra da Cultura, a baiana Margarete Menezes, fará a abertura do evento no ponto de 100 réis, aqui na capital paraibana. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes e hoje tem novidade. A produção de Juliana Carneiro. E a edição de Código de Lira. Sonoplastia e edição de imagens do menor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. O Araponga Secador. E você acompanha a F5 pelas redes sociais. No Facebook. No Twitter. No Instagram. E também no YouTube. Agora eu ri, foi mal, Peba. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 12:07. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Demoro porque tô checando informação aqui, viu, coxa?
que já estou mandando para o seu WhatsApp para a gente compartilhar com a Paraíba, com o Brasil e com o mundo, o melhor DJ da Paraíba. Confusão na Universidade Federal da Paraíba. Daqui a pouco eu conto tudo, não escondo nada. Abraçar você que já está nos acompanhando em qualquer recanto da Paraíba, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, a você também que nos acompanha fora dos limites do nosso estado, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. Bom demais saber que você já está do outro lado, dando literalmente um F5 para se atualizar, para ficar sabendo de tudo que está ocorrendo neste momento na Paraíba, no Brasil e no mundo. Abraçar logo no início do programa meu amigo Júnior Vita. Alô, Junião, um abraço para você. Luciano Coxinha tá mandando um abraço também, tá dizendo que tá com saudade de você, viu? Meu querido Júnior Vita. 12h09, Coxinha. Não tem nenhuma, como colocar uma musicazinha aí, não, da nossa ministra, Margareth Menezes. Rapaz, vai começar hoje Folia de Rua, depois de 2 anos, Pepa. E cá pra nós, em grande estilo. Eu, particularmente, sou fãzaço da cantora Margareth Menezes. Não posso falar dela como ministra, porque ela está começando agora, mas como cantora, ela é muito boa e é a principal atração de hoje, ponto sem réis, a abertura do projeto Folia de Rua, o pré-carnaval de João Pessoa. Para quem diz que aqui não tem carnaval é porque não conhece o Folia de Rua, que este ano, depois de uma parada obrigatória por conta da pandemia, tá voltando com a gota, Pepa, com gosto de gás. São muitas atrações. Cadê, DJ? Solta a ministra Margareth Menezes, DJ. Muito bom, muito bem, DJ. A Margareth Menezes. Eu gosto daquela, ela também canta. Nosso amigo Paulo de Pablo que mandou isso bem. Essa, né, pai? É muito bacana, o ritmo é muito gostoso. Enfim, hoje tem Margareth Menezes na abertura oficial do Folia de Rua 2023. Aumenta o som, DJ! Muito bom, DJ, muito bom, massa demais. Margareth Menezes, Folia de Rua, como eu disse, tá com a gota esse ano. Vão passar por aqui só algumas estrelas nacionais que eu me lembro aqui, viu, Pepa? Vão passar por aqui o Belmarx, no Vambora, né? Hoje começa com a ministra Margareth Menezes, né? Olha, ela vai estar hoje aqui, na abertura do Folia de Rua, cantando Faraó. Essa música é da nossa adolescência, viu, Pepa? Quando a gente brincava carnaval lá, e você, né? A gente e eu, não sei se... Pepa sempre foi elite, né? Ia para Rio de Janeiro, Salvador. Eu me contentava com Lucena, Jacumã. Muito bem, DJ. Olha só, teremos Margareth Menezes, Belmarx, Natanzinho, Elba Ramalho, Alok, Pissirico, vai ter mais quem aqui? Alok, Elba Ramalho, Pissirico, né? Quem é atração? Tatal. Quem é atração Natanzinho, do... né? Natanzinho, já falei. Enfim, fora as estrelas paraibanas, né? O Yuri Carvalho, Valdonato, que estarão animando o Bloco dos Imprensados neste sábado. Tem também, como é o nome daquela banda, que vai tocar lá no... Rapaz, ela estava até hoje na TV Cabo Branco. Deixa eu ver aqui, muito boa. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome da banda daqui da Paraíba, que vai animar o Bloco da Saudade lá do meu amigo Kiko do Castelo Branco. Banda Tracundum, rapaz. Tava inclusive hoje no Bom Dia Paraíba. Acompanhei, os caras são bons, viu, Pepa? Enfim, vai ter muita atração bacana. Com certeza Ramon Schneider vai estar aí desfilando. Miramaia também. Enfim, vai ter muita gente bacana. Fora as orquestras de freio. Quem gosta de carnaval, né? Vai ter muitas opções em 2023. Repito, depois dessa parada obrigatória por conta da pandemia. 12h12, Pepa, novidades. Chega aí falando as fofocas da cidade, Pepa Torres. Pare de namorar no Instagram, Pepa Não, Torres. tô namorando, trabalhando. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra.
Esse Fabão, olha, quem disso usa... É namorador. Ei, coxinha, ei, Não, quem não. disso usa, disso cuida, né, coxinha? É o programa todinho, rapaz, namorando. Rapaz, no aqui eu Instagram. tô aqui, ó, olha aqui, ó, falando com o secretário do município. Ah, tá certo. Aí você fica... Aí não dá, né, coxinha? Aí não dá. Aí eu vou ter que jogar baixo também. Armas químicas. Mas, rapaz, o Real Madrid passou fácil ontem, né, pelo... E viu, os caras mais tirando onda, o Rodrigo. A gente sabia que o Flamengo ia cair. É, um nojentinho, né? Me perdoe. É um ser humano, Oxe, não é? o cara tá certo, prefere Certo. enfrentar, em tese, um time mais fraco. Em tese. Não, mas assim, ele tirou um. Ele desdenhou do Flamengo. Já o técnico da equipe, que deu um carão nele, né? Ele queria dar um de galo cego lá no Real Madrid. Ele disse, ei, doidinho, vem cá. Aqui quem manda sou eu. Ancelotti. Ancelotti. Que a CBF vai conversar com ele, viu? O presidente da CBF já pediu autorização ao Florentino Pérez para ir até Madrid conversar com o Ancelotti. E o Brasil promete segurar o cargo de técnico definitivo, né? Fala-se que um interino assume até junho, e em junho Ancelotti seria anunciado pela CBF como novo técnico da seleção brasileira. O Ancelotti disse, ei, doidinho do Zorro, vem cá. Ó, tu quando sair do campo, tu fala comigo, aperta minha mão e depois tu pode sair. Pediu desculpa e ainda foi multado. Lá é assim. E o técnico do Real Madrid, o Carlos Ancelotti, disse, não, o Flamengo, para mim foi uma surpresa muito grande. Creio que o Flamengo, por estar em início de temporada, não está ainda no ritmo das outras equipes que estão aqui, que estão quase em fim de temporada, o preparo físico foi segundo o Ancelotti, né? Eu vi a entrevista dele ontem, inclusive está até no Globo Esporte, a mesma entrevista. Ele dizendo que o Flamengo, para ele foi uma surpresa, não está na final do Mundial de Interclubes. Aquele doidinho do Zorro, né? Perdedor de pênalti, Tá bom. a gente saiu da Copa O cara por causa tá na do final, Pepe. Tá cheio de tom. Tá na final por causa do Vinícius Júnior, rapaz. Ali joga. Ali joga. Não é à toa que ele tá no Real Madrid, o No brasileiro banco. Rodrigo. No banco. 12 horas e 15 minutos. Coxinha, daqui a pouco pega aquelas imagens que eu lhe mandei aí, viu? Porque uma confusão grande na UFPB, mas você tem informações de acidente, é, Luciano Coxinha? Isso mesmo. Fala, melhor DJ da Paraíba. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Rui Dantas, Juliana Carneiro. Boa tarde, você do outro lado. Olha, nesse exato momento, há poucos instantes, em média às 11 horas da manhã, uma tragédia na BR-230, sentido Cabedelo. Cabedelo, João Pessoa, em frente ao shopping Carro Legal. 2 veículos se chocaram e um deles foi partido ao meio, com 2 óbitos no local, viu? Meu Deus. Eu tenho aqui já algumas imagens aqui, já para quem estiver no YouTube já acompanhar. São imagens aí. fortes não, Cospeu tudo no Não, treino dá do pra lado ser. de novo. Dá pra ser. Da última vez tirou a gente não do ar, mostra né? os corpos, mostram o acidente, tudinho. Ô, Coxa, você tem aí informações de placa, de marca de carro? Porque tem muita gente que está acompanhando o programa agora e quando a gente dá uma informação dessa de 2 óbitos, né, Petrônio? Muita gente fica preocupado, né? A gente que tem filho, as esposas, enfim, familiares, parentes. Tá passando muito rápido aí, né? A placa do carro. Mas dá pra ver que é um prata, né, Coxinha? É um prata, pelo menos dá pra ver um prata, o que tá... Meu Deus do céu. Como foi esse acidente, hein? Eles bateram de frente, Coxinha? Como isso aconteceu? Mas não é Meu mão Deus, dupla, né? Na frente, né, do carro legal, não é mão dupla ali, coxa? Meu Deus do céu. Aliás, mão dupla assim, não, mão única, aliás. Mão única, né? É. Mão única. São 2 É vias, que o 2 cara faixas. soltou, e mão pegou única. alguma contramão. Não sei, Meu pode ter. Deus do céu. Eu já vi, Fabão, e aí eu vi. Ali, aquelas 2 torres ali, próximo ao viaduto do Forroque ali. Próximo ao viaduto do Forroque. Um carro decolou e atingiu outro de frente. Diz a placa aí, Coxa, por favor. Q de queijo, F de Fábio, N de navio. 6H 92. Enfim, infelizmente, duas vítimas fatais, Coxa? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Diga aí, você estava contando o quê? Uma história do Não, acidente? que eu presenciei ali próximo aquelas 2 torres de prata ali, perto do viaduto do Forroque. Um carro vinha sentido João Pessoa para Cabedelo, decolou, amigo, e atingiu um carro de frente. Pode ter acontecido isso também, né? Não sei. Eita, meu Deus, é tão lindo começar um programa com uma informação dessa, né? Muito ruim. Enfim,
temos que começar. A informação tem que ser dita. 12 horas e 18 minutos. Pepa, já passam de 17 mil o número de mortos na tragédia na Turquia e na Síria. Não sei se você recorda quando, do primeiro dia da segunda-feira, que eu dizia que havia projeções de agências internacionais que o número de mortos pode chegar a 18 mil. E hoje já tem a informação atualizada que pode-se chegar a 40 mil pessoas mortas nesta tragédia, neste terremoto, nesses dois países, viu, Pepa Torres? Ô Fabão, ontem eu vi umas imagens nos telejornais, crianças nos escombros, só com a cabeça de fora, Luciano Coxinha, dos escombros, e os corpos assim milagrosamente cobertos por par dos escombros, que não deixaram que os corpos das crianças, dos bebês, fossem esmagados. E aí uma cena, Fabão, que assim você parte o coração. Um bombeiro pegou uma tampinha de uma garrafa de água mineral e botou água e colocou na boca dessa criancinha, que devia ter uns 2, 3 anos de idade. Rapaz, a criancinha abriu um sorriso, meu amigo, que assim, você não tinha como conter a emoção, sabe? É uma coisa, sabe, divina e assim, e tenebrosa ao mesmo tempo, né? Divina porque é um milagre uma criança daquela estar vivo depois de quase 2, 3 dias do terremoto, nevando. Tem lugar, ontem aqui que eu dizer que era menos 10, tem local lá na Turquia, amigo, que está a menos 32. Tem noção? O freezer da tua casa não chega a menos 32, Fábio. Nem o da minha casa. E na Turquia, alguns pontos da Turquia onde teve o terremoto, está com menos 32 graus, meu amigo. Então veja, além da queda, o coice, veja a dificuldade dessas pessoas. Finalmente, o governo brasileiro, o governo federal, ontem o governo Lula não se pronunciava, Lula mandou só as condolências e não mandou nada, não agiu, não fez nada. E aí foi obrigado os governos de São Paulo, de Minas e do Espírito Santo se moverem e dizer, opa, não, vamos enviar nossas próprias ajudas. Aí parece que Lula tomou um Simancol e resolveu agir e mandou aviões da FAB com mais equipes, com mais suprimentos, com cães farejadores e uma equipe toda especializada para ajudar nos resgates lá na Turquia e também na Síria. Verdade, Pepa, toda ajuda é boa. Olha, vamos dar uma atualizada aqui nessa informação do acidente, viu, Coxa? Eu estou lendo aqui no G1 Paraíba. 2 homens morreram num grave acidente. Se você quiser ir intercalando com imagens, Coxas, na nossa transmissão no YouTube. 2 homens morreram num grave acidente registrado no quilômetro 15 da BR-230 em João Pessoa nesta quinta-feira. Ao todo, 3 veículos se envolveram na colisão que aconteceu nas proximidades do Hospital de Trauma de João Pessoa. Segundo testemunhas, o motorista de um dos carros perdeu a direção do veículo, atravessou o canteiro central e bateu em outros 2 carros que trafegavam em sentido inverso. Tá claro aí, né? O carro atravessou para outra pista. Isso. O carro que atravessou o canteiro central era um Sandero e os mortos estavam neste veículo. Ele, o carro, ia em direção a Cabedelo, quando adentrou a pista de quem ia em direção a Bahia. Ele bateu e capotou, atingindo um Jeep e um Uno. Uma mulher que dirigia o Jeep foi levada ao hospital sem gravidade, mas com dores na cervical. No Uno estava um casal. O motorista também foi levado ao hospital, enquanto a mulher, no banco de passageiro, saiu ilesa desse acidente. Meu irmão, que fatalidade, Coxa. Fábio Bernardo, eu trago aqui o João Henrique,
João Henrique, vítima do capotamento. Ele tinha 17 anos. Meu Deus. E o padrasto dele, de nome Germano. Meu Deus. Foram essas duas vítimas desse grave acidente aí na BR-230. Na BR-230, os dois vinham num carro, num Sandero, né? Um Sandero que é da Renault. Infelizmente, que fatalidade, meu Deus do céu. Meu Jesus. Já se imaginou, Petrônio, Coxinha, você vem dirigindo numa pista em mão única, né? No caso, esse pessoal ia com sentido Bahia, do sentido Bahia. Aí, de repente, atravessa um carro e vem e bate de frente com você. Meu amigo, que coisa. Agora, eu fico imaginando como é que vai ser essa mãe. É como eu disse, né? Que eu presenciei um acidente, o carro decolou e atravessou o carteiro central e pegou outro carro do outro lado. Como vai ficar essa mãe que perde o marido e perde o filho? Né? Já que estavam no Sandero, o padrasto e o enteado. Meu Deus do céu. Felizmente, se a gente pode dizer que tem alguma coisa pra gente, digamos assim, comemorar neste caso, foi o fato dos outros envolvidos no acidente, que estavam na deles, vinham na mão correta, na sua, ninguém se feriu gravemente. Infelizmente foi o caso que aconteceu nesta manhã aqui em João Pessoa, nas imediações do Hospital de Trauma. Coxa, você já tá com aquelas imagens que eu lhe mandei da UFPB, Coxa? Que eu mandei pra você. Petrônio, confusão grande na Universidade Federal da Paraíba. Do semestre na Universidade da Paraíba, quando da realização da aula magna, aquela aula magna que acaba dando boas-vindas à comunidade universitária. A aula que foi ministrada, não sei nem se chegou a terminar, pelo reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA, o professor Anderson Ribeiro Correia. Ele foi convidado pelo professor Valdinei Gouveia para ministrar a aula magna. Esse reitor do ITA é declaradamente um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os estudantes fizeram um protesto durante esta aula magna e os vídeos, Coxinha, estão disponíveis aí para você. Fora Valdinei, fora Bolsonaro, mais e mais. Foi uma confusão. Os estudantes protestaram tanto pela condição do professor Valdinei, a gente já contou aquela história, todo mundo já está careca de saber, que o professor Valdinei terminou na última posição na eleição da UFPB, mas o presidente Bolsonaro acabou o nomeando. Nunca foi digerido bem pela comunidade acadêmica, sobretudo pelos estudantes. E ele inventa agora de trazer para a abertura do semestre na UFPB um reitor que tem fortes ligações com o presidente, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações que me chegam da UFPB é que o auditório foi esvaziado depois do manifesto e chegaram, Petrônio Torres, a cortar a transmissão pelo canal da TV UFPB. E aí, Pepa? Ô Fábio, assim, são situações inusitadas, né, que acontecem. Aliás, como o professor Valdinei está sendo polêmico, né, desde a sua nomeação por Bolsonaro, né, desde o seu lado bolsonarista, que ele nunca deixou de esconder, sempre aflorou. Agora, quando o Lula assumiu o comando do governo federal, ele parece que deu meio uma virada de casaca, né? Tentou, né? Apareceu lá, fez uma selfie com o presidente. Pois é, sorridente e tal. Fez uma selfie com o ministro Camilo Santana. Pino existiu pra quê? Pino existiu pra quê? Olha, pra ser batido, meu amigo. Eu sou um defensor da manifestação ordeira, livre, democrática. Agora, me preocupa, sabe, Petrônio, essa permanente polarização, né? Ninguém vai conseguir fazer com que o ministro da Educação ou o presidente Lula
retira o professor Valdinei. Tem que esperar o trâmite. O cara foi lá, foi escolhido. As regras do jogo permitiram que o professor Valdinei fosse o escolhido pelo presidente Bolsonaro. Estava lá na lista tríplice, foi o menos votado. Mas, enfim, as regras do jogo. E me preocupa ainda um pouco essa constante polarização que ainda permanece no nosso país. Eu espero que isso acabe do fundo do coração. Eu espero que isso acabe para a gente voltar à normalidade no nosso país. 12h28, eu tenho que cumprir o primeiro intervalo comercial, mas deixa eu registrar aqui algumas interações. Nosso ouvinte Júnior Vita, em relação a um acidente, né? Ele diz: Fabão, isso chama-se imprudência. Não tem como inserir velocidade no carro devido às lombadas, e sem falar no intenso trânsito que ali tem. Mas os imprudentes costumam agir. Aí a fatalidade de uma família perder seus entes queridos. Tem isso, né? Aquele trecho ali é para andar devagar, né, Pepa? Ali é tudo monitorado, com lombadas eletrônicas, enfim. Infelizmente, as pessoas ainda fatalidade, são muito Fábio, imprudentes. é a palavra, fatalidade. Da imprudência, às vezes. Também. Mas imprudência, assim, você perdeu o controle, Não, Pepa, a não ser que seja excesso de velocidade. Região, é isso que eu estou dizendo. Aquela região é para se andar lento. Não dá para andar com muita velocidade. Foi na frente da onde, Coxa? Nas imediações do trauma, segundo a não, matéria como é do que o carro da... Coxinha tinha falado em frente ali, perto do Shopping Carro Legal. Shopping Carro Legal. A reportagem do que é aquele antes do Carrefour, não é isso? Do Ferreira Costa? Eu vou mais na reportagem do G1, porque Coxinha pegou as informações nas redes sociais, não foi, Coxa? De frente ao Carro Legal, bom. Então, ou o G1 tá... Porque no Carro Legal ali tem um redutor de velocidade, não é e isso? Também perto do trauma também tem. É. Aliás, a BR-230, aquele trecho ali, vamos pegar do Castelo Branco, vou falar esse, do Castelo Branco a Cabedelo é todo monitorado, meu irmão, não dá para andar com muita velocidade ali. Se bem que você pode pisar assim, muita gente pisa, depois do viaduto ali do Forroque, até esse primeiro redutor de velocidade, tem gente que castiga, pisa no pé mesmo, no acelerador. Um carro passar de um lado para o outro, se não for velocidade, é o quê? Não, você pode perder o controle. Vamos lá, você vai fazer ultrapassagem, porque o carro, vamos lá, quando vai acima de 120, qualquer carro fica mais leve. Quanto mais veloz, mais o carro está leve. Então, qualquer vacilo, qualquer mudança brusca de direção pode levar a um capotamento, uma decolagem dessa, ultrapassando o canteiro central de uma BR. Acontece, mesmo. Acontece, é fatalidade. Nosso ouvinte Petrônio Fernandes está dizendo: Fabão, tá na hora de Petrônio parar de chorar. Já perderam. Para de chorar. Não, tô chorando de quê? Não falasse do Flamengo ainda aí? Não, falei daquele doidinho do Zorro do Rodrigo, perdedor de pênalti. Eita, perdedor de pênalti. Tá bom, mas o cara tá na final e o Flamengo não tá. Meu amigo Adriano do Colina do Sul, vamos lá da Suplan, obrigado pela audiência. Obrigado também ao meu amigo Sérgio Teixeira, presidente da Asta 13. Esmeraldo Gomes, que está dizendo: Fabão, o Campinense empatou de novo, meu amigo. Campinense Nacional, foi um empate ontem. Isso é bom pro Botafogo, foi né, bom pro Botafogo. Por exemplo, o Botafogo, o Campinense está com 7 jogos, o Botafogo tem 6. Se o Botafogo vencer o CSP, por exemplo, vai também a 7 jogos, mas pode passar. O Campinense iria a 11 e entraria no G4. Olha, essa vaga, Fabão, vai ser ali decidida por Botafogo, 13, Campinense, o próprio São Paulo Cristal, que está lá com 16 pontos, mas que pega adversários complicados, entre eles o Botafogo aqui no Almeidão, no próximo, acho que é sábado de carnaval, que dia, hein, para se jogar uma partida decisiva. É mesmo, viu? Abraçar minha amiga Penha Rosendo, rapaz, que hoje está lá em Solânia. Tô aqui em Solânia acompanhando vocês. Abraço. Ela tá dizendo friozinho bom. Friozinho bom lá em Solânia. Sugere o quê, Pepa? Boa do Brejo, Meu amigo Vascaíno Alas Vitalino também está na escuta do programa. Tem que cumprir o primeiro intervalo comercial. Na volta a gente vai falar das mudanças, sim, feitas pelo governador João Azevedo. Surpresas de verdade. A gente vai trazer já. Vai trazer também, ainda falando um pouco de futebol, dos adversários dos times da Paraíba na Copa do Brasil. Meu amigo Joaci Borba, um abraço para você. Meu amigo João Vanderlei, lá do DR, um abraço. Tá dizendo: Fabão, tô saindo agora para Campina, escutando vocês. Obrigado, João. Cuidado na estrada, meu irmão. Enfim,
Tem muita coisa pra gente falar no intervalo aqui no F5 na volta. Abraçar também minha amiga Márcia. Márcia, cheiro pra tu, viu, querida? Beijo pra tu. Coxa, agora 12h33, né, meu irmão? Aí tem muita gente agora dizendo que eu tô com fome. Isso. Vou pedir comida, vou pedir almoço. Então, meu amigo, minha amiga... Vai pedir o quê? Daqui a pouco eu falo. Se você vai pedir almoço, não esqueça. Antes, fala com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte mesmo de opção. Fala no Zap ou no Instagram. O Zap da Comedoria do Cabeça é fácil demais. 9641 4664. 9641 4664. E o Instagram, esse que é fácil, @Comedoria do Cabeça. Então, não esqueça, para espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h34, a gente vai pro intervalo comercial e você também não pode perder. Hoje tem anúncio de novo integrante no F5. Novo integrante para reforçar. Ele veio? O Real Madrid, né? É o Real Madrid? Você tá com raiva do Real Madrid? Não, tô não. Para reforçar eu o quê? Eu tô com raiva daquele doidinho do Zou chamado Rodrigo. Para reforçar o perdedor Barcelona. de pênalti. Para reforçar o PSG. Não, é o Real Madrid mesmo. Para reforçar o Real Madrid. Não. Daqui a pouco a gente conta PSG, tudo. PSG. Tem surpresa. A gente volta já, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. Se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Peroso, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem
meu povo, que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Alô, jornalistas! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais impressão dá vontade de rir. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 12h39. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo, eu chamo carinhosamente, do prefeitão lá do Bessa, meu amigo Dema Macedo, sempre atento às demandas do Bessa. O cara toma conta ali daquele Parque Paraíba 1, 2, 3, como se fosse dele, sabe? Bacana demais o trabalho feito por Dema, lá no bairro do Bessa. Então é muito bom saber que ele está na escuta do programa também, assim como meu amigo Jorinho Toscano, que não perde um programa. Pepa Torres, governador João Azevedo anunciou ontem, através das redes sociais, e logo em seguida chegou a notícia através de uma nota, de um release da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, a SECOM, mudanças em duas áreas bastante significativas. Na área de turismo, João Pessoa, Paraíba, é indiscutivelmente hoje uma das meninas dos olhos do turismo brasileiro. Graças a Deus, é um segmento que cresce e o turismo atrai empregos, atrai renda, deixa dinheiro, deixa renda. O governador modificou, fez uma mexida importante no turismo e também na área cultural. O produtor cultural e jornalista Pedro Santos é o novo secretário estadual de cultura aqui da Paraíba. Ele ocupava até então a presidência da Fundação Espaço Cultural FUNESC. Pedro passa a ocupar a vaga deixada pelo professor e escritor Damião Ramos. O governador também anunciou o turismólogo Ferdinando Lucena como novo presidente da empresa paraibana de turismo, a PBTU, e a socióloga Bia Cagliani, acho que o nome é assim o nome? Cagliani, para substituir Pedro Santos na FUNESC. A pergunta de 1 milhão, Pepa. Para onde vão Ruth Avelino, Rutinha, nossa amiga jornalista, e competente, o professor Damião? Craque. Ô, Fábio, professor Damião, eu creio que já deu sua contribuição. Vem do governo Maranhão, né, vem de outros governos, passou pelos 3 governos de Maranhão, passou agora pelo governo de João Azevedo. Acho que o professor Damião já deu sua contribuição, na minha opinião, ao
povo da Paraíba. Ele preside ainda aquela Academia Paraibana de Poesia ou de Letras. Isso. Isso é um intelectual, né? Deve se dedicar mais à academia. E Pedro, não é? Ainda está com aquele vigor todo. Não Jovem, que o professor Damião não esteja, mas assim, Pedro fez um baita trabalho, né, na FUNESC. A FUNESC estava em Campina Grande essa semana, anunciando apoio a um evento carnavalesco que vai ter lá em Campina Grande. A FUNESC saindo das hostes de João Pessoa, se expandindo até Campina Grande. Pedro é guerreiro, viu? É guerreiro. E assim, parabéns para o governador João Azevedo. Brilhante Mexeu nomeação. Bem. Mexeu bem. E assim, eu não sou baú para guardar segredo. O trabalho do professor Damião era um tanto criticado, viu, pela área cultural, viu, Pepa? Era assim, porque o professor Damião, Fabão, já não tinha a mesma vitalidade, né? Já não tinha o mesmo vigor de outroras nos governos Maranhão, por exemplo. E Pedro não, Pedro está ali, está no auge da sua forma física. Tá voando baixo. Tá voando baixo, né? E Ruth Avelino, essa daí, meu irmão, essa daí é PhD no turismo, né? Assim, tenho certeza que vai continuar ajudando o turismo da Paraíba, de João Pessoa. Fernando é uma jovem revelação, uma grata revelação, que vem do Centro de Convenções, vem da Prefeitura de João Pessoa. Era até ontem o secretário executivo de turismo de João Pessoa. Exato. Né? E aí é outro nome bem lembrado por João Azevedo, também está voando, tá na ponta dos cascos também, e vai dar uma contribuição significativa, tanto quanto Ruth dava ao turismo da Paraíba. Ruth, que já tinha dito aqui, que estava um pouco já cansada, ela disse, né? Na última entrevista que nos concedeu, já foi esse ano. Se você pega 4 anos de João, você pega 8 anos de Ricardo, lá vão 12, isso do governo do estado, sem falar o que Ruth já ajudava na prefeitura de João Pessoa. Ruth já trabalhava com o Ricardo, chegou a trabalhar também com o Agra, não lembro se ou foi da prefeitura, foi logo direto para o governo do estado. Eu sei que Ruth está há uns 20 anos, é a área dela, né? Ela foi assessora de imprensa por muito tempo da PBTU. Pois é. Ruth deve ser escalada pelo governador para assumir outra função. Ricardo, quando foi eleito prefeito de João Pessoa em 2004, Ruth foi para a iniciativa, foi trabalhar na prefeitura de João Pessoa. Não lembro se, mas acho que sim, já na Setu. E aí, 2004 para 2024, lá se vão 20 anos, não é isso? Muito tempo. Agora, mas tenho certeza que vai continuar dando sua contribuição ao turismo da Paraíba, que precisa da experiência de Ruth. Agora, eu confesso de coração que eu não conheço a Bia Cagliani, que passa a assumir também não a Fundação Espaço Cultural, a FUNESC. Enfim, bom trabalho, sucesso aos novos integrantes da equipe do governador João Azevedo e também esperar que o governador João Azevedo saiba escalar também, no caso Ruth e o professor Damião, para outras funções, porque deram sim uma contribuição importante à primeira gestão do governador João Azevedo. E por falar em João Azevedo, Pepa 2, ele que está hoje em Campina Grande, visitando obras, oficializando a sede da vice-governadoria da Paraíba em Campina Grande. Inaugurando, né? Já inaugurou. Já inaugurou. Né? Ele vai oficializar aquele ato simbólico, vai visitar obras, centro de convenções, obras importantes. E também o governador, que, repito, está em Campina Grande, confirmou que na semana que vem, João vai fazer uma reunião com a equipe, com todos os secretários, e também já revelou que após o carnaval vai iniciar uma série de encontros com prefeitos e prefeitas aqui da Paraíba. O governador, como a gente vem dizendo, Pepa, começou 2023 com o pé no acelerador. O homem não para não, meu amigo. Tá virado do traque. Tá virado do traque, né, meu amigo? O homem não para. E tem que ser assim, sabe, Fábio? Eu não tenho dúvida de que o segundo mandato, não só de João Azevedo, né? O segundo mandato de qualquer gestor é fundamental para a consolidação de um primeiro mandato. Sim. Não é verdade? Porque eu já escutei da boca de muitos gestores, tanto prefeito quanto governadores, ex-governadores, que o primeiro mandato é geralmente para você
organizar a casa, você implementar o seu método de trabalho. É como um técnico de futebol que chega num time, ele não pode, em um mês, 6 meses, um ano, até que vai. Vitor Pereira, não, eu não estou dando não, é você que está dizendo. Às vezes não dá tempo, e assim são com gestores. Às vezes 4 anos não dá tempo de, por exemplo, você iniciar uma obra e concluí-la. Não é? Basta ver, por exemplo, o Centro de Convenções de João Pessoa. Uma obra que começou com Cássio, passou por Maranhão e terminou em Ricardo Coutinho. Foram 3 governos. E aí, quase 2 décadas. Por exemplo, e o governador já disse isso, que o Centro de Convenções de Campinas não vai ser assim. Começou na gestão de João, vai terminar na gestão de João Azevedo. Entre outras obras, Arco Metropolitano, uma série de obras que o governador já iniciou e pretende concluí-las após o término de mais 4 anos. Ô, Pepa, e além do mais, e aí a gente precisa, eu sempre digo, não arranca pedaço de ninguém quando a gente reconhece essas coisas, né? Ninguém está puxando o saco de A, B, C, mas enfim, além do mais, de tudo isso que você narrou, o governador João Azevedo passou alguns perrengues importantes, né? Começa a gestão com a história da Operação Calvário, né? Isso. Que afeta, que atinge de cheio o seu padrinho político, o ex-governador Ricardo Coutinho, secretários importantes da gestão de Ricardo, que continuaram no primeiro instante no governo de João Azevedo, Valdson Souza, Gilberto Carneiro, Livânia Farias, teve mais gente aí que acabou sendo envolvida na Operação Calvário. Ivan Buriti, tem mais, Cláudia Veras, enfim. A governador até aquele primeiro momento, né? E o governador João Azevedo, por ter sido auxiliar do governador Ricardo Coutinho, né, como era chamado até de supersecretário, também foi investigado pelas autoridades, Pepa. E passaram-se aí mais de 4 anos, né? E o governador, inclusive, na campanha agora recente dizia isso, fui investigado sim e não apareceu nada contra mim. Eu comandei uma secretaria que mais movimentava recursos e não tem nada contra a minha pessoa e, de fato, a Operação Calvário não atingiu o governador João Azevedo. O secretário de Educação também, professor Alessio. Aí quando a coisa tá acalmando, estoura a pandemia. E aí, aquele teve que tomar medidas duras. Restritivas. Pepa, eu sempre dizia, e quem me acompanhava sabia, que eu era um cara muito crítico à gestão do Luciano Cartacho. Então, o prefeito Luciano Cartacho, quando eu estava lá na Rádio Arapuã, fazendo um programa com o Rui à noite. Eu, Rui e Paulo Neto. Mas eu elogiava muito as iniciativas de Cartacho na pandemia, porque, a meu ver, o mais importante era salvar vidas, sim. Né? Não, porque... E a economia... Bicho, mas era algo novo, que o mundo estava em polvorosa. Né? Quem não lembra daquelas imagens na Itália, por exemplo, Pepa, que os médicos, que os enfermeiros tinham que escolher quem ia viver e quem ia morrer. Então, eu acho... Continuam achando... Filas de cadáver em Manaus, enterrando em vala comum. Aqui, pertinho de nós, no Rio Grande do Norte, pessoas morrendo porque não tinha oxigênio. E, felizmente, a gente não viu isso aqui pelas iniciativas do governador João Azevedo, do então prefeito Luciano Cartacho. Na época, Romero fez a mesma coisa em Campina Grande. Mas o Romero ainda titubeou. O Romero ainda tentou passar os pés pelas mãos. Acho que Bruno, depois que chegou mais complicando, mais que no primeiro momento... Romero ainda fez alguma coisa. Quando o Bruno assume em 2021, eu acho que Bruno muda um pouco a metodologia, era abrir tudo. Bruno era um bolsonarista, né? Se bem que o Romero também era. Naquela vibe do presidente Jair Bolsonaro. Deixaram descer. Mas sei lá, agora todo mundo é Lula, né? Todo mundo quer fazer um... Mas, enfim, só justificando e corroborando com o que o Pepa disse. Acho que o primeiro mandato não dá para você fazer tudo. Gente... Ricardo Coutinho, que muita gente, apesar dos problemas da Calvário, muita gente taxa o ex-governador Ricardo Coutinho como o melhor governador dos últimos tempos da Paraíba, porque fez muita coisa. As pessoas esquecem que Ricardo teve uma dificuldade danada para se reeleger, meu amigo. E fez um primeiro mandato... Porque, diante de tudo isso que você está falando, as dificuldades... Ricardo teve uma dificuldade... Ricardo deslanchou no segundo mandato. Então, eu estou só corroborando com o que você está dizendo e incrementando mais isso. Além das dificuldades normais, você se deparou com uma pandemia e com uma operação
que abalou as estruturas da política da Paraíba. 2h52, vamos dar uma rodada primeiro aqui de ouvintes, a gente tem falado muito. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Everaldo Júnior da Clarice Cosméticos. Everaldo, não sei se hoje, mas amanhã, ligo para você para dar uma passada aí na Clarice Cosméticos para pegar e pagar a encomenda que fiz, viu, Pepa? E foi. Tô cuidando, tô dando um trato, né? Então, 50 tem que dar um trato, tem que se cuidar. Por dentro e por fora, né? Por dentro e por fora, check-up médico, enfim, tá tudo em ordem. A próxima meta agora é voltar às atividades físicas regulares. Enfim, viu, meu amigo Everaldo Júnior? Passo, se não hoje, amanhã, para pegar a encomenda que ele fez aí na Clarice Cosméticos. Produtos de primeira qualidade e o precinho, que é uma beleza. Reinaldo Chacon, metralhadora, aquele abraço para você. Abraçar também meu amigo Pedal Jampa, André Nascimento, abraço André. André que tá feliz da vida porque reencontrou a mãe depois de 47 anos. Ele reencontrou a mãe biológica. Primeiro ouvinte do F5 de hoje é ele, o agitador. Fala, meu amigo Rafael Falcão. Alô, boa tarde, Rafael. Boa tarde, bancada da Pop. Rafael Falcão do Transporte Escolar. Boa tarde, Fabão, Pepe, Juliana, Rui Dantas, coxinha, sempre deliciosa, coxinha. Passando para desejar a vocês uma ótima quinta-feira, dizer que tudo no Brasil parece que vai caminhando, vamos dirigir o carro sem estar olhando pro retrovisor, mas não tem jeito não. Cazuza besta fera, um choradeira no grupo da Democracia do Escolar, nunca vi, viu? Ele, meu amigo Roberto Janja, é uma choradeira, rapaz. E ele só se alimenta da mesma fonte, que é um tal de site Folha Política. Eu não sei não, rapaz. O povo não se alimenta de outra coisa, não. Só come feijão puro, como diria o meme de Lula. Feijão puro. Gota serena! Ô, Pepe! Nosso Pepe, tá? Nosso Pedro Paulo. Pepe, me ajude aí, Pepe. Pepenaro, como a gente chama. Vamos beber de outras fontes aí, cara. Vocês estão bitolados numa coisa só. Um abraço, pessoal! Valeu, Rafael Falcão. E tem um tal de Pensando Direita também. Tem um site desse aí. Pensando Direita, viu, Rafael? Tem um grupo. Fabão, gente que entende, gente do mercado aqui, viu, Pepa? Sim. Fabão, Bia Cagliani. É assim mesmo que chama? É Cagliani. Bia Cagliani é muito competente. É do quadro da Secult, da Paraíba. Atriz, bailarina, professora, produtora e gestora cultural. Agora ela assume essa missão à frente da FUNESC. Certeza que vai dar continuidade e ampliar as ações implementadas por Pedro Santos. Gente que entende aqui, gente da área. Então, que a Bia faça um excelente trabalho à frente da FUNESC, que é um importante instrumento de desenvolvimento e de apoio à cultura da nossa Paraíba. Muita gente aqui também comentando essa escolha pelo governador João Azevedo. Fabão, tem também Terra Brasil, Revista Oeste. Para quem gosta de fake news, é um prato cheio. Tem um bocado de coisa mesmo aí, é verdade. Qual é a graça que tem você ler uma notícia falsa? O povo, eles acreditam, Pepa. Tem gente que gosta de ser enganado, né? Que gosta de sofrer. É o pior que eles acreditam. Mulher de bandido não gosta de sofrer, não é isso? Pronto. Eles acreditam. Mais ouvintes aqui no F5, o DJ Coxinha. Daqui a pouco, o deputado estadual Bosco Carneiro, rapaz, que foi reeleito, né, Pepa? Graças deu uma sorte danada. Né? Graças a falta de habilidade de Márcio Roberto, né? Habilidade, não sei. Márcio Roberto parece que é R$1.000 e poucos. Ele foi condenado por improbidade administrativa por causa de uma compra de R$1.000 e poucos. Ele teve mais de 40 mil votos e não pôde assumir o mandato de deputado estadual. Ele que agora é secretário de articulação política da gestão do governador João Azevedo. Mais um ouvinte aqui no F5, DJ Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio Pop. Eu me chamo Caio Farias, sou aqui do bairro de José Américo. Eu gostaria de fazer um apelo ao PROCON municipal, PROCON estadual e até mesmo o Ministério Público para poder investigar esses postos de combustíveis, porque isso é um verdadeiro cartel. Quando foi hoje pela manhã, eu me deparei com vários postos com o etanol a R$4 o litro, meu amigo.
Recentemente, o governador aqui da Paraíba baixou o imposto sobre o etanol, mas mesmo assim o etanol sobe a R$4 e ninguém diz nada, ninguém vê nada, ninguém fala nada. Isso é um absurdo. Atenção, Procon, agiliza aí, faz alguma coisa pelo povo. Valeu, meu amigo Caio. Eu não consigo entender. Aliás, se alguém tiver informações, se o preço do diesel já baixou na bomba, nos postos de combustíveis, porque terça-feira, a gente trouxe a informação que ontem, que na quarta-feira, iria haver uma redução em torno de 40 centavos no preço do diesel. Petrobras tinha reduzido 40 centavos para as distribuidoras o valor do diesel. Se alguém tiver informação se já chegou na bomba, eu creio que não, só vai chegar daqui a uns 10 dias, olhe lá. Mas interessante que o Caio falou, o governador reduziu impostos para baixar o preço do etanol, e quando o cara vai ver na bomba, o preço sobe. É impressionante, é complicado a gente entender isso. Mais um ouvinte, viu, DJ Coxinha? Alô, boa tarde. Boa tarde, equipe do F5. É Assis Firmino que está falando, aqui de Mari. Parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que a indicação de Pedro Santos para a Secretaria de Cultura do Estado é uma excelente indicação. Eu faço cultura aqui no interior, conheço a dedicação e o trabalho que Pedro Santos fez na FUNESC. Inclusive, nós aqui na cidade fomos contemplados com um projeto na época, desenvolvido em 2019 aqui, que foi o Repente na Praça. Nós fizemos esse trabalho e, graças a Deus, deu certo. E acredito que Pedro fará um grande trabalho à frente da Secretaria de Cultura do Estado. Valeu, meu amigo Assis Firmino, que é da área. Exato, parece exatamente. que o governador acertou mesmo, viu, Pepa? Isso. Parece que o governador acertou mesmo. Ô, Coxa, em relação àquela confusão na UFPB, como é bom a gente ter ouvintes, né? Cara, escutei aí vocês falando, presenciei tudo. Uma pessoa que está lá na UFPB nesse momento mandou a seguinte mensagem de texto. Fabão, boa tarde a você e a todos do F5. A aula magna foi cancelada no auditório e levada para a sala de reunião com a equipe do reitor. Fizeram a aula de lá para poucos. Dá a impressão que Valdinei, conhecido como reitor zero votos, aí ele abre um parênteses aqui e diz: na eleição dos conselhos para determinar a lista tríplice, ele obteve 0 voto, mas por força de eliminar, o nome dele constou na lista para Brasília. Dá a impressão que o professor Valdinei faz por afronta trazer uma pessoa de direita bolsonarista para dar aula magna. Foi confusão. Agradecer o nosso ouvinte que pediu aqui, Fabão, agora guarda a fonte aqui, eu sou muito conhecido na universidade. Enfim, foi confusão também hoje na UFPB. Coxa, eu vou só a mais um ouvinte para a gente deixar tudo Lady Laura aqui, para a gente cumprir o nosso segundo intervalo comercial. Na volta eu vou trazer mais informações e mais ouvintes. Mas vamos para o intervalo comercial com o meu amigo André Nascimento do Pedal Jump, que está pedindo, Fabão, bota meu áudio, bota meu áudio, bota meu áudio. Fala, Pedal! Boa tarde, a Fábio Bernardo, boa tarde a Petrônio Souto, a todos os participantes da bancada do F5, da POP. Aqui é André Piluí do Pedal Jampa. Eu acho que um tema bom para debater é essa questão do planejamento e mobilidade urbana para João Pessoa e para a região metropolitana. No caso, esse acidente que aconteceu aí, próximo ao Hospital de Trauma e a Fiat. Imagine se viesse um ciclista no acostamento que tinha acontecido. Que tem muitas pessoas usando a bicicleta para trabalhar, com meio de transporte. Então, acho que está na hora de se juntar todos os órgãos competentes, federal, estadual e municipal, né? Colocar mais sinalização nas avenidas, campanhas educativas e uma estrutura para a bicicleta, entendeu? Toda obra que tiver, seja federal, municipal, estadual, tem uma parte também destinada à ciclovia. Tipo assim, botar justamente um custo para a ciclovia, entendeu? Uma meta para a ciclovia, pelo menos 30% das obras que tiver,
também destinar à bicicleta. Porque tem muita gente andando de bicicleta, não só em João Pessoa, como na região metropolitana. Então, assim, só uma observação. Essa questão desse acidente aí, se tivesse vindo a bicicleta, porque eu ando ali todos os dias de bicicleta, eu não vou andar mais. Porque eu não me sinto seguro andando no acostamento. Entendeu? Então, acho que é um assunto para se debater. Inclusive, eu estou à disposição do programa F5 para eu ir aí, na Pop Mangabeira, e debater o plano de mobilidade urbana sustentável para a bicicleta. Não a bicicleta como lazer, mas sim a bicicleta como meio de transporte. Obrigado a todos e uma boa tarde. Valeu, Pedal Jampa. Tem que ter cuidado mesmo. 13h03, eu preciso cumprir o intervalo comercial. Meu amigo Carlos Arruda, daqui a pouco eu falo do bloco Rita Folia, sim. Mas antes eu preciso trazer um recado aqui no F5, viu? Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e o seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade. Tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! 13h04, intervalo comercial. Na volta, mais informações, mais opiniões e mais interações aqui no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @BlocoVambora.jp. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Peroso, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo.
povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Alô, jornalistas! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensados e foi difícil sair. E quanto mais imprensão dá vontade de rir. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 13:09. Pepa Torres, estão me fazendo duas perguntas aqui que eu não tenho conhecimento. Primeiro, como anda o caso Brás Company? E quais os adversários de Botafogo e Campinense na Copa do Brasil? O Botafogo vai enfrentar o Águia de Marabá lá em Marabá, No partida Pará, né? única. O Botafogo joga pelo empate para passar a próxima fase. E aí, se passar, pegará o Goiás ou o Asa de Arapiraca. Aí esse jogo será no Almeidão, também partida única. Agora, se empatar aqui no Almeidão, num eventual segundo jogo, numa segunda fase, o jogo irá para os pênaltis. Já o Campinense Parada dura, né? recebe o Grêmio de Luizito Soares. Somente. Somente. O jogo é em Campina Grande. Jogo único também, o Campinense tem que vencer. Se empatar, dá adeus à Copa do Brasil. Esse regulamentozinho da Copa do Brasil é... É porque é ranking, né? É ranqueamento. Já a coisa... ou o caso Brás Company, amigo, o negócio tá feio, viu? É só aparecendo pepino. Agora o da vez é Popó. Arcelino Popó Freitas diz que investiu uma pila e não sabe mais se vai receber, se terá o seu dinheiro de volta ou não. A justiça está recebendo denúncias, assim como o Buqueirão está recebendo água do Velho Chico, as águas do Velho Chico. Agora ontem, Fabão, eu estava assistindo Eike, Tudo ou Nada, na Netflix. Comecei a assistir e achei chato. Não, mas é a vida de Eike Batista. O quão ele foi audacioso, o homem que chegou a ter um patrimônio, ou ter pelo menos em ações, não é patrimônio, 50 bilhões de reais. Hoje, ele tem um passivo, ou seja, deve 800 milhões, foi preso, negociou, pagar multa, pagou a metade, foi preso de novo na Operação Lava Jato, foi solto de novo, está respondendo em liberdade e dizem que ele se recupera. Agora o cara é inteligente, viu? Pelo filme ele acreditou muito em quem ele contratou, né? Que na época ele contratou o cara somente que tinha descoberto o pré-sal. Mas assim, como um grande visionário, como um grande investidor, lembra muito de um caso da Brás Company, né? No caso da Brás audacioso Company, demais. Há quem diga que quem investiu, dançou, perdeu. Estava lendo uma reportagem hoje, não me lembro onde, que... acho que foi no Clique PB, meu Deus. Estava lendo essa reportagem. A gente consome tanta informação que um especialista, inclusive um cara com doutorado tal, na UFPB, professor da UFPB, na área de contabilidade, ele dizia, Pepa, que
Muito provavelmente, esse dinheiro que foi recolhido, digamos assim, de paraibanos e de brasileiros, né? Porque não foi só gente de Campina Grande, gente da Paraíba, mas muita gente investiu nessa Brascompra. O Brasil todo. Muito provavelmente esse dinheiro. Popó investiu. Muito provavelmente esse dinheiro já está fora do Brasil. É criptomoeda, né, irmão? Você não rastreia. Você não consegue rastrear criptomoedas. E aí, só lembrança. Gente que vendeu o que tinha, o que não tinha, que pegou dele emprestado, igual um amigo meu fez no passado. Eu me lasquei com isso uma vez, viu, Pepa? Uma vez eu me lasquei com um tal de Bebum. Nada fácil presta, meu irmão. Nada. Quando for muito fácil, desconfio. Estão mandando o tal lá do Antônio. Como é o nome dele? Ais, não sei o que. Ais, né? Antônio Ais. Estão mandando ele vender um avião, mas não dá pra pagar, dá, Pepa? O rombo é superior a 600 milhões de reais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Confusão. Pepa, vamos colocar uma rodada de ouvintes aqui no F5. Daqui a pouco você vai saber quem é o nova, não posso te antecipar agora, integrante do F5. Daqui a pouco a gente conta tudo. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde aí, a Pop FM, Jailton de Soledade. Só um alerta para os diretores do Campinense. Por favor, diretores, presidente e toda a diretoria. Vocês arrumam um jumento, um cavalo. Desculpa, um jumento e um cavalo. Mas deixa o Campinense. Como é que vocês fazem um negócio com o Campinense, essa diretoria que vivia na torcida? E nós, Copa do Nordeste, né? Série D, Paraibano, né? Copa do Brasil e essa diretoria. Desculpa, jumento e cavalo, mas vocês, diretoria, tem que andar de jumento e cavalo, respeitando o jumento e cavalo, porque vocês têm que andar em cima de uma linha, para assim alinhar as mentes e saber que o Campinense é grande. Epa, a torcida do Campinense também tá voltada, não é só a do Botafogo, não. Pois é. Tá o Campinense empatou ontem com o Nacional de Patos, se complicou. Domingo tem um clássico, o clássico dos maiorais, Campinense 13. Promete lotar o Amigão e vai ser um jogo de vida ou morte, tanto para 13 quanto para Campinense. Mas principalmente para a Raposa, que com o empate de ontem se complicou de vez. É complicado. Um abraço, meu amigo Josafá Fernandes em Guarabira. Alô, Josafá. Tire onda não, Josafá. O nome do dono da Braz Company é o Antônio Neto Ais. Antônio Neto Ais. Mais um. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada. Vai a minha pergunta para o Procon. O diesel teve uma redução de 40 centavos, mas o etanol na rede de postos opção subiu 40 centavos. Eu estou dizendo porque eu abasteci segunda-feira etanol por R$ 3,59 e hoje todos os postos da rede opção estão vendendo por R$ 3,99. Dono do posto, justifica aí esse aumento? E o Procon também, veja aí, posto opção. Todos os postos da rede opção aumentaram o etanol em 40 centavos. Procon, me responda aí. Com a palavra o Procon, o pessoal da rede de postos, né, Pepa? José do Egito que mandou essa mensagem pra gente. Coxinha, solta esse vídeo aí, Coxinha, que eu te mandei agora. Tem áudio, pode colocar o áudio, Coxinha. Pode colocar o áudio, depois eu falo mais sobre isso, viu, Coxa? Prepara aí no ponto. Isso, quem tá nos escutando agora, e quem vai ver a nossa live, esse crime ambiental aconteceu na rua Alvorada, bairro Planalto da Boa Esperança, ali na região do Valentina, próximo ao CT Ivan Tomás. Pode soltar, Coxa? Libera aí. E como é que tá aqui? O cabo veio, a prefeitura limpou, o prefeito Cícero Luceno limpou, aí o cabo vem, suja tudo de novo. Tá aqui a placa do carro dele aqui, ó. Não pode um negócio desse não, rapaz. Aí, sujando tudo de novo. Sujando tudo de novo. Tá aqui
A prefeitura veio, limpou e o cara tá sujando tudo de novo. Aí, rapaz, você é bom senso seu, você tá errado, rapaz. É madeira não, rapaz. Limpou isso aqui, homem. Foi tudo limpo aqui, rapaz. Não é questão, é sujeira, meu amigo. Você tá errado, rapaz. Não me interessa onde você mora. Vou lhe ser franco, isso aqui é uma falta de respeito. Não, mas lá não me interessa lá não. Interessa aqui, rapaz. Eu consegui isso aqui com maior dificuldade para limpar isso aqui. Você vem suja, rapaz. Não pode um negócio desse não, rapaz. De jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum. Escutando pelo rádio é o seguinte. Isso aconteceu na rua Alvorada, no Planalto da Boa Esperança, na região do Valentina, próximo ao CT Ivan Tomás. A Prefeitura de João Pessoa, pelo que disse aí a pessoa que filmou isso, inclusive corajosa, né? Confrontando, solicitou a prefeitura foi lá. Corajoso é quem tá jogando lixo ali. Não, aí não é corajoso, né? Aí é criminoso. É, corajoso. O cara criminoso que filmou, corajoso. O cara que filmou é corajoso, porque ele solicitou à prefeitura a limpeza do terreno. Aí veio lá um bonitinho, aparece aí, é um trabalhador, porque parece lá, frete, pegou um monte de sujeira, que a gente chama de entulho, e na cara dura foi despejar justamente no local da prefeitura. Agora, é para ser multado o rapaz do frete, é para ser multado a empresa que contratou esse frete para que ele faça o recolhimento, porque o destino final desse entulho tinha que ser o aterro sanitário, não é verdade? E, gente, uma multa pesada. Filmou a placa, entendeu? Rapaz, que cara de pau. Cara de pau. Eu vou, inclusive... Caminha para Alcio Xavier. Vou mandar o vídeo para Alcio, porque pela placa dá para chegar rapidinho, né? Semana, não sei, a Enlu, o órgão competente. É verdade. CEMOB, quem for de competência. Pepa, é por isso, Pepa, que eu digo aqui no programa, o povo pensa que é público e pode fazer o que quiser, cara. A prefeitura foi lá, atendeu a solicitação de moradores, limpou o terreno, aí o terreno tá limpinho, aí o cara vai jogar entulho lá, meu irmão. Vai jogar entulho lá, prejudicando todo mundo, sabe? É por isso que eu defendo, sim, punição, meu irmão. Tem que ser punido. Esse povo tem que ser punido. Vou mandar pra você, viu, minha amiga Alci Xavier. Pepa, dia 11 de fevereiro, meu amigo Carlos Arruda tá me mandando aqui, vai sair o bloco Rita Folia. Vai sair da rua Lauro Torre. É isso mesmo, o nome é Lauro Torre, não é Torres não. Aqui tá Lauro Torre, em frente ao número 260, em Tambaúzinho, a partir do meio-dia. Vai ter a participação de banda e orquestra de frevo. É o Rita Folia, no retorno do projeto Folia de Rua 2023, depois da parada obrigatória por conta da pandemia. Quem é Rita? Não sei quem é Rita aqui, mas o bloco é em homenagem a Rita. Eu queria saber quem é a homenagem. Por que a homenagem? Quem é Rita para receber essa homenagem? Carlos Arruda, quem é Rita? Manda pra gente aqui. Thierry, né, que canta Rita, é? Thierry, é. Volta desgramada, ô Rita. Olha, Pepa, a minha amiga Rebeca Carvalho, ela que é assessora do governador João Azevedo, tá me mandando a seguinte informação. Fabão, repita aí. Compartilhe com os seus ouvintes. O governador João Azevedo vai inaugurar sexta-feira, amanhã, às 10 horas, a Escola Integral Técnica de Arte, Tecnologia e Economia Criativa, instalada no prédio onde funcionou a Central de Polícia do Governo do Estado, aquela Central de Polícia ali no Varadouro. Pepa, a Central de Artes agora. 9 milhões e 200 mil reais investidos. Meu amigo Itamar de Jaguaribe, que há 2 dias vinha solicitando, querendo saber quando aconteceria a inauguração da Escola de Artes, chegou a informação, o governador João Azevedo vai inaugurar amanhã. Agora o nome ficou bacana, viu, Pepa? Escola Integral Técnica de Arte, Tecnologia e Economia Criativa. Essa
escola inaugurada pelo governador João Azevedo, que vai ser inaugurada amanhã, fica onde funcionava a antiga Central de Polícia aqui de João Pessoa, na Praça Firmino da Silveira, no bairro do Varadouro. Bom demais, bacana demais. O centro de João Pessoa, Fábio, que vem se tornando, vai se tornar, está se tornando um polo cultural, um polo educacional, um polo artístico muito bacana. O governador também anunciou a transformação do Roger, do presídio do Roger, também numa escola neste sentido, neste caminho, neste segmento. Tem o da prefeitura que está fazendo o mesmo com o conventinho. Sim, um conventinho. O conventinho. Vai ter o parque ali também do Roger, né? Vai ter o parque do Roger, mas falando em termos de cultura, de artes. Sim, sim. Tem também o Parque das Vertentes. Parque Tecnológico, né? Ali no antigo Colégio das Neves. Das Neves, ali ao lado da Catedral, que está belíssima a fachada. Eu vi a postagem essa semana da Simone Guimarães, que é a superintendente da Suplan. Isso. Está belíssima a fachada. Ou seja, o centro está se reoxigenando. Isso. Pouco a pouco. Reoxigenando. Reoxigenando. Prefeitura e governo do estado, em parceria, como tem que ser, estão fazendo um trabalho bacana. E como será bom ver o nosso centro histórico voltando a ter vida de novo. Verdade, Pepa. Coxa, vamos dar uma acelerada, porque tem muita mensagem de áudio aqui. Muita mesmo. Vamos lá, uma rodada agora contínua. Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde a toda a bancada pop, Coxinha. Tá bom, recebemos aqui recentemente, para ser mais exato na data de ontem, o carnê do IPTU. E para nossa surpresa, houve um reajuste de mais de 300%. Ano passado nós pagamos R$ 2.300 no nosso ponto comercial. E esse ano, o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria de Finanças, mandou para a gente 6.900 e cacetada. Eu gostaria de saber qual a justificativa para aumentar tão drasticamente assim de um ano para outro, até porque nós não efetuamos mudança no prédio. O prédio é do mesmo jeito desde que eu o aluguei em 2005 e fiz a sede da Servicred funcionando até hoje. Eu gostaria de entender qual o motivo, e estou observando que vários outros comerciantes aqui do centro estão tendo essa grata surpresa. Se não fosse a falta de administração, agora essa mão no bolso pesada. Um abraço. Abraço, meu amigo ouvinte Luciano Arimatea. Luciano, sinceramente, meu irmão, eu acho que tem algum erro aí. Porque o reajuste do IPTU foi de 5,9%, anunciado no final de dezembro pela Prefeitura de João Pessoa. Mas você está falando, e ele inclusive, Coxinha, mandou aqui, de fato, mandou para o WhatsApp do F5, 88098989, o boleto que ele pagou o ano passado, 2.376, estou arredondando, e o que chegou esse ano no valor de 6.915. Luciano, repito, acho que tem algum equívoco, é bom procurar Secretaria de Finanças, Pepa? Acho que é a Secretaria de Finanças, porque eu repito, o reajuste no IPTU, anunciado pela Prefeitura de João Pessoa no final de dezembro do ano passado, foi de 5,9%. Então, meu irmão, acho que tem algum equívoco, é bom você procurar a Prefeitura da capital. Mais ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, meu querido Pepe, Lana, meu querido Coxinha. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui muito felizes ontem com sucesso, né, a seleção do Valentina campeã de bairro no projeto da Prefeitura. E a gente está muito feliz que o Valentina é um celeiro de craques. Isso em todas as modalidades, em futebol, handebol, futevôlei, todas, e futebol de salão. Nós temos um celeiro de craques. Digo, porque você sabe, meu amigo Fabão, muitas vezes seu pai aqui transmitia aqui com Lima Souto, os meninos, colegas, amigo. Aqui todas as finais do Campeonato Valentina Figueiredo. E era uma grande festa, era um público fenomenal. E aqui se revelou muitos craques,
Aqueles Valfran chegou ao Grêmio, Jorginho hoje ainda está na Europa com o irmão dele. Tanto jogador bom, Caco, muitos. Cara, para decorar assim, eu não vou dizer que sei né, no momento, mas ali de Mussumaco, Paratibe, tem uma gama de craques que eu não sei o que o pessoal das equipes profissionais de João Pessoa estão fazendo, que não observa isso. Então tem olho mau, esse negócio do cara colocar o cara para jogar pela condição financeira já era. O cara tem que colocar. Você veja o exemplo do Flamengo. O problema não é o preço do atleta, é a capacidade dele jogar. Olha, eu sinceramente estou muito feliz aqui. E outra, paro para convidar todos vocês para sábado, agora, dia 11, 29 anos de vida das peruas e do Valentina. Nós vamos ficar concentrados ali na rua Maria Ângela Luciana Peixoto, ali onde estão fazendo aquela integração, com toda a segurança, iluminação. Coisa bacana mesmo, e atrações maravilhosas. Como é de costume, você sabe, o nosso bloco tem uma vantagem, a gente não vende abadá, você não gasta nada para brincar no bloco das peruas, a não ser participar da cultura, vir com sua família, seu filho, sua criancinha, sabe que tem segurança para a grande festa. Eu quero agradecer o apoio aí da POP, que eu tenho sempre falado, e contar com a presença de vocês a partir das 18 horas. Agradecer ao pessoal da Funjop e do Movimento Folia de Rua. Um abraço, queridos. Abraço, meu amigo Araújo Valentina, e parabéns ao Valentina, rapaz, que foi o campeão da Copa João Pessoa de Futebol. Jogo realizado ontem à noite, o Valentina venceu a seleção de Mandacaru por 1-0 com gol de Rian. Bacana demais, parabéns ao Valentina. Coxinha, mais ouvinte aqui no F5, DJ Coxinha. Solta o som, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Petrônio, Juliana Carneiro, Rui Dantas, Luciano Coxinha, todos os ouvintes da POP F5, hein? Rodrigo afirmou ontem que disse que o Flamengo não ia para a final contra eles. Como ele pode ter essa afirmação? Alguma coisa teve nesse Mundial, um cambalacho para o Flamengo não ir para a final. Porque ele já estava sabendo que o Flamengo não ia para a final, o Rodrigo. Então teve roubo nesse Mundial. Olha aí a teoria de Arthur de Nova Mangabeira. Cambalacho! Será que roubaram o Mengão? O Mengão malvadão, que deixou há muito tempo de ser malvadão? Meu Deus do céu. Será? Meu amigo Tiago Marinho, lá de Tambalzinho, obrigado pela audiência, meu irmão. Eita bexiga, Luciano Arimatea mandou aqui mais uma informação pra gente. Daqui a pouco eu vou olhar bem direitinho, viu, Luciano? Ó, Luciano, falar nisso, a secretaria, aí na prefeitura, não é na finanças não, é a secretaria da Receita. Sebastião Feitosa, que é o secretário lá da Secretaria da Receita. Abraçar meu amigo Gonçalves de Mangabeira, o homem da rede alternativa que retransmite o F5 em Mangabeira, no Zé Américo e nos bancários. Obrigado, meu irmão, pela parceria de sempre. Coxa, mais 3 ouvintes pra gente pro intervalo comercial. Pode ser, DJ? Primeiro dessa rodada, Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada. Os parabéns pelo programa, cada dia que passa sempre inovado. Vocês são tops. Eu sempre dou parabéns a todos da bancada, porque às vezes a gente esquece o nome de um ou outro, né? A correria do dia a dia, então eu prefiro logo dar os parabéns a todos da bancada e a todos os ouvintes que nesse momento estão escutando a Rádio Pop. Parabéns para vocês. E ontem eu estava na cidade de Solânia a serviço, escutando a Rádio Pop. Belém, Bananeira, Serraria e Solânia, fazendo uma visita aos hospitais, mas o secretário do Estado, e estamos aí, parabenizando a vocês e cada dia que passa. E algo demais dizer ao pessoal que gosta da folia, que brinque com moderação, vamos se divertir de verdade, não na maldade. Parabéns a todos vocês. Meu irmão, obrigado pela tua participação. Nosso entrevistado, deputado Bosco Carneiro, já chegou por aqui. Como eu tinha prometido, mais 2 ouvintes pra gente pro intervalo, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigos do F5. Ruth Avelino não faz parte da PB Tour, né? Talvez esse tempo fora do
que ela venha passar fora de um comando de um cargo público, ela possa melhorar o seu entendimento sobre determinados públicos, né? Ela disse que o público de paredão não era um público bacana. Realmente, paredão de som precisa ter suas normas, tem que ser normatizado, porque som automotivo não é crime. Mas o público de paredão que vai hoje para a Bahia Traição, exemplo, é o público das cidades do Brejo vizinhas, daqui de Bahia, daqui de Santa Rita, que não tem dinheiro para grandes viagens, grandes hotéis, mas sim o dinheirinho para fazer sua seu churrascozinho na beira da praia, fazer sua feirinha e passar o carnaval na Bahia da Traição e consumir desse som. Como também, ela disse em uma entrevista que o público que vem para João Pessoa não quer batido de lata. Quem bate lata em João Pessoa são as alaúças, são empresas de frevo, são o pessoal da cultura. Isso é cultura. Isto também é cultura. Então, Ruth, por favor, se atualize melhor e melhore na sua hora de falar, viu? Talvez essas suas falas que você tenha dito nos programas de televisão e de rádio, o governador possa ter ouvido e não caído bem. Obrigado. Valeu, rapaz. Nosso ouvinte Luiz Pedro de Bahia. Mas Ruth é uma figura, viu, Luiz? Tenho certeza que ela será aproveitada em outra esfera da administração do governador João Azevedo. Olha só, 13h34, Coxinha, a gente vai para o intervalo comercial, né? Na volta a gente já fala da novidade, o novo integrante ou a nova integrante, a surpresa vai ficar do F5. E também a gente bate um papo com o deputado estadual Bosco Carneiro, ele que foi reeleito do Republicano, para a gente falar um pouco do mandato, falar das ações, sobretudo para aquela região dele, que é a região de Alagoa Grande. É isso mesmo, deputado? Alagoa Grande. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele. Mas antes eu tenho que trazer uma notícia boa, viu, Coxinha? Descubra porque a Boa do Brejo, meu amigo, é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo, uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar 98801 3717. Ou então acessar o Instagram oficial Boa do Brejo. Uma cachaça aqui é nossa. Boa do Brejo, DJ Coxinha, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h35, intervalo, a gente volta já. Eu vou mandar um zap aí pro programa também, viu? O quê? Fazer uma reclamação Já, também. já. Não, vou fazer uma atrasado. Pronto, tá bom, vamos embora. A gente vai subir a placa dos acréscimos já. Já. Bora, DJ, pro intervalo comercial. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Tá chegando o dia! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Segura, levanta a mão e bate a palma, vai! Sexta, 10 de fevereiro. Nosso encontro está marcado. Bloco Vambora! Vamos todos pra avenida com Bel Marques. Diga que valeu o nosso amor. Bel Marques. Deixe os olhos pra não ver passar o tempo. Leve toda a sua alegria pra avenida e venha curtir o Bloco Vambora. Atenção, últimos abadás. Vendas, Pirâmide Shopping e ingressonacional.com. Patrocínio Unifacisa, Coca-Cola, Cachaça Matuta, São Brás, Topsat, Maxim Viagens e Entregas.
Economia de verdade só no Brasil Atacarejo. Qualidade, variedade, muito preço baixo. Óleo de soja Vitalib 900 ml 7,98. Leite condensado Italac 395 gramas 4,98. Ponta de costela suína congelada quilo 8,90. Carré suíno congelado quilo 14,80. Válidas até 12 de fevereiro. Brasil Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Esse é mais barato, esse é nosso. Semana Patrimonial Sicoob. Proteção para que você conquiste a sua tranquilidade. De 6 a 12 de fevereiro, faça um seguro completo com parcelas que não pesam no seu bolso. Procure o Sicoob Centro-Nordeste e encontre planos flexíveis e personalizados, associados a um conjunto de serviços exclusivos feitos sob medida para suas necessidades. Aproveite as condições especiais que só o Sicoob tem. Saiba mais ligando 83 32 41 87 45 ou no WhatsApp 83 996 38 17 44. Sicoob, mais que uma escolha financeira. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados. Fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute, desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up Boa Forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros. Farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop Nutrivete. Tudo pro seu gato, peixe ou passarinho. Tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte. Tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete. O Hospital de Olhos da Paraíba, Dr. Antônio Medeiros, é uma referência na saúde ocular da população paraibana, sob a direção e supervisão do renomado médico oftalmologista Dr. Antônio Medeiros, que presta serviços há mais de 40 anos. O Hospital de Olhos dispõe de toda a estrutura necessária, desde a prevenção ao diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Hospital de Olhos da Paraíba, Dr. Antônio Medeiros, na Avenida Coremas, 262 Centro, esquina com a Beira Rio. Agende sua consulta pelo telefone 3241-2000, 3241-2000. Direção técnica Dr. Antônio Medeiros, CRM 1970. Todo mundo junto no Passo do Fiado Folia, do Armazém Paraíba. Vem pro Fiado Folia, vem, vem, vem. O carnaval de preço baixo todo dia. Curta e compartilhe o melhor da festa com o smartphone Galaxy A03s que custa só R$10,89,90. A Smart TV de 43 polegadas é só 12 de R$149,90. O roupeiro 6 portas é 12 de R$93,90. E a sanduicheira é só 10 de R$7,90. Vem pro Fiado Folia, vem, vem, vem. A Tom, o melhor tributo ao Pink Floyd do Brasil, chega a João Pessoa, dia 12 de março. Uma inédita viagem imersiva em 3D pelos grandes sucessos do Pink Floyd. Dia 12 de março, às 19h30, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site Ingresso Digital e Lojas Vista-se Live Mal. Apoio Pop FM. Olha a mensagem! Ei! Quem foi que disse pra tu que a noite de segunda-feira tem que ser totalmente assim, morgada? Mas menino, se ela agora não vai ser mais não, isso, porque vem aí muita zoada. É isso mesmo, tá chegando aí, ó, um novo programa da Rádio Pop FM, o Zoada da Pop, com a apresentação do humorista Suami Marques. É toda segunda-feira, a partir das 9h da noite, aqui, ó, na Pop FM. Ó, aproveita, já deixa logo um lembrete aí no seu celular. Mas menino...
Aí, mano, é nóis. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 13h42. Muito bem, na última metade do final do programa, vamos conversar com o deputado estadual Bosco Carneiro. Eu vou fazer uma reclamação aqui. O que é que você vai reclamar? Vou reclamar desse bloco da API. O que é que tem? Não sobrou uma camisa aqui pro diretor. O diretor, você eu ganhei a camisa do Vambora, rapaz, que dá pra comprar umas 20 da... Você comprou a camisa? Eu já solicitei ao presidente que fez a egípcia pra mim. Eu vou de preto em protesto. É porque acabou. Vou de preto, black. Vou de black. Em protesto. Graças a Deus, a procura muito boa. Os 500 kits já foram todos vendidos. 500? Você vai ter que rebolar pra conseguir. Não, eu vou de preto, eu vou de preto. Já decidiu? Ah, não vou tomar essa folha lá, não vou não. Tomar a verde. Não, você vai tomar boa do Brecht, que vai ter lá o stand. Não, vou nada. De noite tem mais, brincadeira. Não, mas tem um boa do Brecht. Coxa, antes da gente começar com o deputado, solta a vinheta dela, Luciano Coxinha, que ela chegou atrasada. A Juliana não quer sambar. Cheguei atrasada, mas já cheguei. Não tem nada aqui, ligada no 220. Tô aqui, meu povo. Hoje começa carnaval, folia de rua, prévia carnavalesca com Margarete Menezes. Somente. Lá no Ponto Sem Réis, hein? Quem é que vai daqui dessa bancada? Tem que se resguardar um pouquinho aí. Que a programação vai ser intensa. Vai não. Tá protestando porque ele não vai conseguir ir pro Bloco dos Imprensados, né? Não, eu vou pro Bloco dos Imprensados, até porque... Essa camisa. Vou de preto, já disse, vou de preto. Tá certo. Ju, boa tarde, meu povo. Chegou atrasado, tava fazendo uma reportagem especial, né? Tava fazendo outros trabalhos para portal e etc, mas cheguei. Eu, como falei, essa semana, até o carnaval vou ficar chegando atrasada, mas tô aqui com vocês, viu? Muito bem. 13h44, nosso entrevistado hoje, o deputado estadual reeleito, Bosco Carneiro. E como sempre aqui no F5, quem faz as honras da casa é o Pepa Torres. É contigo, Pepa. Deputado, boa tarde, bem-vindo ao F5, prazer tê-lo conosco, obrigado por ter aceito o convite. O deputado que está formando aí a maior bancada da Assembleia, né, que é a bancada dos republicanos. Deputado que era da base do governo, rompeu com o governo. Bosco Carneiro já definiu como é que vai pautar esse mais um mandato, deputado? Boa tarde mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, Petrônio, boa tarde, Fábio, Juliana, né? E todos aqui que fazem o programa, Coxinha, né? Da técnica. E o futuro novo contratado que vai ser, né, apresentado aqui dentro de poucos minutos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa de vocês. Estou à disposição. Né? E como você me perguntou, Petrônio, na verdade, assim, no segundo turno, eu rompi com o governo, né? Fiz a opção de votar no candidato Pedro Cunha Lima e, naturalmente, agora na Assembleia, a gente vai ficar no campo da oposição. A gente vai se posicionar no campo da oposição. O republicano faz parte da base do governo, mas, assim como eu, tem também o deputado Michel Henrique, né, que vai ficar atuando no campo da oposição. Ô, deputado, como é que você ouviu aquele encontro, acho que foi na semana passada, que o governador reuniu a antiga legislatura, a nova legislatura, como um símbolo, como uma espécie de bandeira branca? O que é que você achou daquela atitude do governo? E deixa eu emendar, Pepa, já que você falou nesse tema, diante desse gesto do governador, alguma possibilidade do deputado Bosco Carneiro retornar à bancada governista? Olha, a gente, na verdade, a política, né, é dinâmica, a gente não pode de forma nenhuma radicalizar, até porque, aproveitando também a pergunta de Petrônio, o gesto que o governador fez, né, no sentido de ter sempre uma harmonia, né, entre os poderes, o simbolismo de reunir toda a bancada, tanto da oposição como situação, é um gesto que por si só deixa a gente à vontade para que a gente não possa radicalizar. Então, meu estilo não é esse de radicalizar, né, mas é como eu disse, eu fiz a opção no segundo turno da eleição passada e, naturalmente, nosso campo é da oposição.
O deputado, a Assembleia vive já momentos decisivos para a engrenagem definitivamente dessa nova legislatura. Essa semana o governador indicou o nome do deputado Chico Mendes para liderar a bancada de situação. O nome da oposição já saiu, que é o deputado, aliás, a deputada Camila... Valber Virgulino. Camila era cotada, né, para assumir a liderança da oposição. O Filho vai liderar o bloco da maioria. Isso. Agora, chega o momento da formação das comissões. A maior bancada, eu já disse aqui, é do Republicanos. Se divide em blocos, oposição e situação. Republicanos pleiteia presidir alguma comissão? Seu nome particularmente está à disposição, deputado? Na verdade, nesse contexto de formação dos blocos, né, para a indicação das comissões, eu sou do Republicano. Então, a maioria do Republicano votou pela a formação do bloco junto com o bloco do governo. Né? Então, a indicação vai ser do partido, eu estou à disposição. Em qualquer comissão que o partido entender que eu deva participar, que eu possa colaborar, eu estou à disposição para fazer parte. O deputado, o senhor, a gente lembrou aqui, integra o Republicanos, e o senhor terminou, na verdade, a eleição na primeira suplência. O deputado Márcio Roberto teve, acho que 42 mil votos, né? E posteriormente ele teve a sua candidatura impugnada, o registro da sua candidatura. O senhor é advogado, me parece que o senhor é advogado. Sou advogado. Como é que está essa situação? Está definido? O senhor acha que ainda tem? Ele que prometeu recorrer em instâncias superiores. Como é que está a situação? O deputado Bolso está tranquilo em relação à permanência do mandato? Eu estou tranquilo. Na verdade, assim, eu não posso de forma nenhuma. Eu tenho o maior respeito ao deputado Márcio Roberto, é um companheiro de partido, é uma liderança, né? Inclusive muito forte naquela região do Sertão. Isso. Né? Mas do ponto de vista legal, eu estou tranquilo. Né? Existe a possibilidade de recurso, né? Como inclusive o deputado Márcio já fez também, já fez os embargos de declaração, salvo engano. Mas eu não vou aqui também entrar no mérito, né? Por questão de respeito ao deputado Márcio. Mas em relação a isso eu estou tranquilo, porque na verdade o que o TSE fez foi cumprir a legislação. Né? E eu, na condição que na eleição eu era o primeiro suplente, mas nessa condição de ser cassado o registro do deputado Márcio Roberto, eu assumi a titularidade e, com a permissão de Deus, vamos continuar, vamos trabalhar, né, de acordo com a vontade de Deus. Alguém me disse que o senhor pretendia disputar a prefeitura de Alagoa Grande, a sua cidade, sua principal base eleitoral. Tem fundamento isso? O senhor, me parece, era aliado do prefeito e rompeu? Teve uma história nesse sentido? Ou vocês sempre estiveram em palanques opostos? Não, na verdade o prefeito de Alagoa Grande, eu tive inclusive a oportunidade de disputar algumas eleições, em 2008 disputei eleição com ele, e, na verdade eu respeito, tenho uma consideração, né, particular, como também os demais grupos políticos, mas houve realmente um rompimento, né, agora inclusive no segundo turno da eleição passada. Né, e diante do rompimento, naturalmente, eu também fui apoiado por várias lideranças de Alagoa Grande, né, o prefeito de Alagoa Grande, o pessoal, inclusive o presidente do sindicato, Beto do sindicato, né, os vereadores, todos os 11 vereadores votaram também comigo, várias lideranças políticas, não foi uma aliança de forças políticas locais, né? Então, diante desse quadro, eu sempre gosto de consultar, né, primeiramente o povo e também trabalhar em conjunto, né? Mas como houve esse rompimento, nós estamos trabalhando para formar uma aliança, né, para que no próximo ano esse grupo, né, essa força, essa aliança política, ela possa também apresentar um candidato a prefeito. Na época, na verdade, meu filho é atual vice-prefeito. E, naturalmente, o candidato, o nome, né, do Republicanos em Alagoa Grande vai ser o nome colocado, né, à disposição. Não é que a gente vá, de forma nenhuma, impor nenhuma candidatura. Mas meu filho, João Bosco Carneiro Neto, como vice-prefeito atual, o nome dele está colocado. E se for primeiramente da vontade de Deus e da aliança do povo, o nome dele está à disposição. Mas tem vários outros nomes também nesse grupo, nessa aliança formada, que na época propícia, né, no próximo ano, vai se avaliar através de uma pesquisa para que se oficializar esses nomes. É sobrinho o atual prefeito, né, que não tem mais jeito da reeleição, não é isso? É, Antônio Sobrinho.
Ele já é o segundo mandato dele. É o segundo mandato dele. Foi eleito, né, em 2016 e foi reeleito em 2020. Se não me falha a memória, inclusive aconteceram as denúncias contra ele agora na eleição, né? Coação de servidores. Não foi lá em Alagoa Grande que aconteceu isso? Foi no segundo turno. Na verdade, houve uma denúncia, eu não tenho muita essa informação, mas, salvo engano, a própria coligação comandada pelo governador, né, o candidato a governador Pedro Cunha Lima, entrou com a representação que está tramitando no TRE por abuso de poder. Né, porque, na época da eleição, o prefeito deu entrevistas, inclusive de forma, dizendo literalmente que os servidores do Estado teriam que votar e trabalhar e subir serra e descer serra para terem que votar no governador atual, sob pena de ter seus vínculos, né, empregatícios cortados. Então essa colocação dele, inclusive fotografia no gabinete do prefeito, fazendo gestos políticos, né? Então essa situação toda ensejou uma representação política da coligação do PSDB que está tramitando no TRE. O senhor falou em PSDB, Pedro Cunha Lima. Eu converso com alguns deputados da oposição. Muita gente tem criticado a ausência de Pedro Cunha Lima, que saiu com um tamanho enorme das eleições passadas, né? Tinha muita gente que apostava que Pedro não chegaria ao segundo turno, apesar de eu sempre prever aqui que pela estrutura, pelo nome Cunha Lima, achava que quem chegaria ao segundo turno contra João Azevedo seria Pedro, e alguns deputados, cadê Pedro? Pedro sumiu. A oposição, de uma forma geral, está carente de uma liderança de expressão. Pedro deveria estar mais presente. Qual a opinião do deputado Bolso Carneiro sobre isso? Olha, a minha opinião, na verdade, assim, está muito recente, né? Pedro era deputado federal até o final agora do mês de janeiro. As eleições, na verdade, foram recentes. Eu acho que ele, na verdade, vai participar mais do processo. Né? E a oposição está se organizando, né? Na Assembleia mesmo, na bancada, houve reuniões da oposição, a bancada da oposição é muito qualificada, né? Todos os deputados, eu não vou aqui fazer nenhum tipo de discriminação, tanto a situação como a oposição, mas a oposição tem nomes importantes que são combativos e eu acho que no momento certo, na hora certa, o Pedro deve fortalecer, né? Não só o Pedro, mas também as lideranças da oposição. Né, o governador Cássio Cunha Lima, o senador veneziano também, né, que faz parte da oposição, enfim, todos da oposição devem se unir na questão do fortalecimento, porque eu acho que essa falta de unidade na oposição é que tem ocasionado o fracionamento nas eleições. Né, não adianta se fazer oposição só na época da eleição, porque a oposição dividida ela enfraquece, né, e fortalece a situação. Mas eu acho que essa situação vai mudar. Pedro, inclusive, tem, de acordo com as propostas que ele apresentou, ele tem defendido através das mídias, né? Eu acredito que ele vai participar mais efetivamente. Mas eu compreendo que após uma eleição, terminou o mandato agora, ele deve estar, na verdade, se organizando do ponto de vista particular também para começar a participar mais efetivamente da política. O deputado, o Republicanos é um partido que saiu com um tamanho gigantesco nessas eleições. Tem 3, 4 secretários aí no governo João Azevedo, né? Tem um presidente da Assembleia por 2 biênios. E assim, a Paraíba é pródiga, né, de eleição. Termina uma, já fala em outra e, quiçá, já fala na outra também, ou seja, de prefeito e governador em 2026. E já dizem, por exemplo, que republicanos teria dois candidatos para a majoritária. Fala-se em Hugo Mota, que preside o partido. Fala-se o nome de Adriano Galdino para o Senado, para o governo do Estado. Como é que ficam republicanos, especialmente e particularmente a posição de Bolso Carneiro, que hoje está no campo das oposições, o republicanos marchando aí junto para uma coalizão gigantesca lá na frente? Só corroborando, o presidente Adriano Galdino deu entrevista em Campina Grande ontem, dizendo que está disposto a jogar onde o governador João Azevedo escalá-lo para 2026. E aí Petrônio traz um bom lembrete. O deputado hoje está no campo da oposição, citou o veneziano, citou Cássio, citou Pedro. E se o republicano for de Adriano Galdino, candidato a governador, Hugo Mota senador, como é que vai ficar a situação do senhor?
Não, na verdade, assim, a gente analisa. Está muito né? cedo, tá muito cedo para analisar essa Vai acontecer tanta coisa ainda. Mas né, como deputado? vocês disseram, e toda a Paraíba sabe, o Republicano foi o partido que mais cresceu na Paraíba. Sim, muito. Se fortaleceu muito sob o comando do deputado Hugo Mota, que é uma liderança jovem, né? Inclusive neto de Edivaldo Mota, que eu conheci o pai dele, a dona Francisca Mota, né? Deputada também. Isso. E várias lideranças, como Adriano Galdino, que todo mundo sabe a liderança, inclusive entre os deputados, né? Adriano foi eleito e reeleito presidente por 2 biênios, o Wilson Filho também, o Wilson Pai, Ranieri, várias outras lideranças do Republicano, Jutaí, 8 deputados estaduais, a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia, 3 federais, né, que é Murilo Galdino, Santiago, Wilson Santiago e Hugo Mota. Então, essa conjuntura fortalece o partido. Eu acredito que o Republicano tem a candidatura própria. E o Republicano tendo candidatura própria, naturalmente o deputado João Bosco Carneiro Júnior vai apoiar o Republicano. Eu espero que o Republicano trace o seu caminho. Não fique dependendo de opiniões, de sugestões. É claro que conversa, diálogo, aliança tem que ser formada, mas o Republicano apresentando candidatura própria, eu voto no candidato a governador, a senador, inclusive nomes como o deputado Hugo Mota, com certeza, na minha modesta opinião, pode ser o futuro candidato a senador, o futuro senador da Paraíba, o futuro governador. Adriano também tem todos os requisitos, inclusive políticos, para que também dispute o Senado ou o governo do Estado. Então, eu acho que deve estar, essa unidade interna o Republicano tem. Essa questão da Assembleia é uma questão, na verdade, muito localizada, né? Porque são, no caso meu, no caso de Jutaí, no caso de Michel, né? Jutaí atua também de uma forma independente, mas quando houver essa decisão partidária e o Republicano apresentar um candidato, eu votarei no candidato republicano. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que tem a ver com as eleições de 2022. Eu escutei uma conversa de deputados, e a gente conversa, que o senhor decidiu apoiar Pedro Cunha Lima no segundo turno, porque havia aquela indecisão, republicano, vai, e o senhor teria se antecipado. Foi por aí mesmo ou não tem nada a ver com isso? Não, tem nada a ver, não, porque assim, inclusive eu aguardei a posição do republicano, né? Existia a possibilidade do republicano apoiar Pedro Cunha Lima, toda a Paraíba. Foi conversado sabe. Isso? Todo mundo acompanhou isso? Né? Na verdade, o que o presidente depois me chamou e comunicou a decisão, né, que o republicano tomou, a direção tomou, de apoiar o governador João Azevedo. Mas vocês todos acompanharam que teve um período que o republicano estava decidindo. Sim, isso. Mas a minha decisão não foi. Não dependeu. Já estava tomada. Já estava tomada. Eu acho que assim, pela minha postura na Assembleia, vocês acompanham. Eu sou um deputado humilde, né? Estou deputado, graças a Deus, pela 4ª vez. E minha atuação na Assembleia todos sabem. Eu não sei ser aquele deputado de governo para fazer tudo que o governo quer. E às vezes a gente desagrada. Sim. Então tem vocês acompanham, vários projetos do governo que foi para a Assembleia, eu votei contra. Como também vários eu votei a favor. Quando eu discordo, quando eu vejo que aquilo não é o coerente, né, que aquilo não está beneficiando determinadas categorias, eu me insurjo contra isso e defendo os meus princípios, que é defender o bem comum, defender os menos favorecidos, defender diversas categorias. Então isso muitas vezes choca. Né? E eu, né, no desenrolar desses mandatos, a gente vai se constrangendo. Né? Porque eu tomei a posição de romper no segundo turno, que acreditava e via em Pedro uma inovação na política, que eu acho que cada um deve fazer o seu papel. Poder legislativo tem que ser poder legislativo, exercer sua função, poder executivo também, poder judiciário. E quando não há essa harmonia é uma coisa, mas tem que se manter a independência, cada um fazendo seu papel. Quando não há isso, há o quê? Um desencontro, como a gente viu aí no Brasil. Muitas vezes o Supremo intervindo porque faltou o Poder Legislativo cumprir seu papel, faltou o Poder Executivo também cumprir seu papel. Então, assim, devido a essa minha característica, que realmente quem acompanha a Assembleia sabe, né, de sempre se posicionar dentro de uma linha, em defesa de muitas categorias, e isso desagrada. Então, por conta disso que eu, na verdade, tomei essa posição no segundo turno, e a minha atuação agora na Assembleia vai ser dessa forma. Continuarei dessa forma agora na base da oposição.
no campo da oposição. Ser governo, muitas vezes o governo só quer, gosta muito de, não digo lideranças ou pessoas que o apoiam, que diga somente o que ele quer ouvir. Eu não sou desse estilo. Eu digo que, na verdade, o governo precisa de ouvir. Porque quem conhece, quem sabe, eu fui prefeito, já perdi a eleição, estive no poder, saí do poder, fui deputado, deixei de ser, votei de novo à Assembleia, mas eu aprendi uma coisa com o governo, a gente tem que aprender uma coisa com o poder. É a gente saber também ouvir e se corrigir. Muitas vezes uma crítica construtiva é melhor do que um elogio bajulador. Porque o elogio bajulador tem o intuito de você querer se aproveitar do governo. E a crítica construtiva tem o intuito de defender o interesse público. Mas muitas vezes as pessoas não compreendem isso. E para não causar constrangimento, eu acho que fico mais à vontade de uma forma independente, né, atuando nesse campo da oposição. Naturalmente com respeito, sem radicalismo, porque não é o meu estilo, né, radicalizar. O deputado, hoje foi publicado o orçamento para o estado da Paraíba em 2023, 17 bilhões e 600 milhões, pouco mais do que isso. Dentre as quais as emendas impositivas dos deputados, que esse ano será quase, em números redondos, 3 milhões de reais. 3 milhões. É uma inovação bacana, né? É um gesto do Executivo para com o Legislativo. As suas emendas para 23 já foram destinadas para onde? Olha, na verdade, foi para várias entidades, né? Inclusive, desde do início do orçamento impositivo, eu destinei emenda para vários municípios, Alagoa Grande, Juarez Távora, inclusive agora está sendo iniciada a travessia urbana, e teve uma emenda de 300 mil que eu coloquei de emenda impositiva no orçamento do ano passado, Massaranduba e várias outras entidades. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que eu tenho em mente é que a gente deve priorizar as entidades, que é onde tem menos possibilidade de receber recursos, né? Município, Estado sempre está recebendo recursos, e tem muitas entidades que trabalham de forma filantrópica, de forma de dar assistência beneficente, que precisam de um apoio. Então a gente tem feito esse trabalho também com as emendas impositivas. E uma das lutas nossas também no início do mandato, no retorno do meu Assembleia em 2015, foi pela questão das emendas impositivas na Paraíba. Porque a emenda impositiva é uma coisa recente na Paraíba, mas no Congresso Nacional já é antigo. E a Paraíba, na verdade, agora que está em 0,7% da receita corrente líquida. E 0,7% para esse ano. Mas, na verdade, o Congresso Nacional de emenda impositiva é 1,2% da receita corrente líquida. E por que é necessária a emenda impositiva? Para dar autonomia ao deputado. Como é que um deputado que tem a função de fiscalizar, na verdade, verificar a aplicação dos recursos, que ele tem que estar sempre com o pires na mão, pedindo ao governo para levar ações para seus municípios, porque se for da oposição não leva. Então, a emenda impositiva é uma garantia que o deputado tem de sua atuação. Não é o papel do deputado executar obras, mas também de representar as comunidades. Então, a emenda impositiva eu defendo na sua totalidade, não é 0,6 nem 0,7 não. Eu defendo 1,2. E as emendas parlamentares também. Para quê? Para que os deputados possam atuar de forma independente. E aqui na Assembleia, você me permite, Petrônio, não foi uma benevolência do governador do Estado, não. É a lei. Eu acho que foi até uma fraqueza do Poder Executivo se submeter a ter uma emenda de 0,6, 0,7, quando, na verdade, poderia ter de 1,2, no mínimo 1,2, como tem o Congresso Nacional. Então, e essas emendas impositivas, você sabe que o parlamentar, né, como os vereadores também, muitas cidades do interior, tem muitas câmaras que não chegaram nem a ter a visão ainda do que representa a emenda impositiva. O senhor está falando do interior, deputado. Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima não aceitou. Campina Grande não tem emenda impositiva dos vereadores. Mas isso aí, na verdade, a culpa acho que só tem João Pessoa. Culpa não é do prefeito, porque o prefeito não tem nada a ver com emenda impositiva, não. Quem é que aprova o orçamento do Estado? Quem é que aprova o orçamento do município? João Pessoa, a Câmara aprovou. Na época, Luciano Cartacho vetou, aprovado novamente, vetou. Derrubaram o veto. Derrubaram o veto. E ele não liberou. Não liberou. Está sendo pago agora a partir do prefeito Cícero. É fraqueza. Quando o Poder Legislativo não atua de forma correta, de forma forte, ele fica submisso ao Poder Executivo.
Se a Câmara aqui tomou essa posição, porque tinha respaldo, e derrubou o veto de uma forma correta. E se o prefeito não executar, cabe aos vereadores representar também que isso é, inclusive, improbidade administrativa. Então, essa situação, na verdade, me desculpe a franqueza, onde não tem emenda impositiva, que o deputado estadual fica submetido ao capricho do governo, demonstra fraqueza do parlamento. Por que é que o Congresso Nacional hoje, na verdade, dita muitas coisas no Estado e põe em prática? Quando eu digo ditar, não é com má intenção, eu digo ditar para implantar políticas públicas em favor do povo. Porque ele tem essa autonomia. Porque, por exemplo, eu como deputado estadual que represento vários municípios, eu tenho que, para levar um recurso, para levar uma ação, que eu como deputado, voto no orçamento do Estado, e por que é que para levar uma ação para qualquer município, para qualquer entidade, eu tenho que pedir ao governo? Isso é uma submissão, isso é inclusive um retrocesso. Eu acho que aí tudo bem, que a gente não pode, como eu disse, não pode ser radical, mas também é tempo de, na verdade, se cada um cumprir o seu papel. Porque senão fica, como eu disse a vocês, por que o poder é tripartido em três? A teoria, né, do peso e contrapeso. Para que não se formem governos absolutistas. Já pensou? O poder é dividido em três, as funções dos poderes, justamente para ter uma balança, uma democracia. Aí o poder legislativo, em vez de ser altivo, não, vai ser submetido, vai ser subserviente ao governo. O poder judiciário, imagina o poder judiciário subserviente ao governo, e o povo ficava como? Ia recorrer a quem? Então, na verdade, eu acho que aí, e na Paraíba precisa, cada um de nós ter essa consciência. Não é imposição, mas é um trabalho de consciência, cada um faça seu papel, e o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público faça seu papel também, o Tribunal de Contas também faça seu papel, isso aqui é harmonia, não ficar uma política de subserviência, uma política de comodismo. Eu já imaginou o Parlamento, que é o local de falar, por exemplo, a Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa. Vários problemas existem na cidade todinha. Será que a Câmara de Vereadores de João Pessoa está sendo a voz do povo? Será que a Assembleia está sendo a voz do povo para dizer as necessidades e as situações que o povo passa na Paraíba? Porque muitas vezes a mídia, não digo a mídia, muitas vezes a informação oficial não é condizente com a realidade. Se fala, vou dar um exemplo aqui, se fala em acabar com a fila da saúde, das operações, isso é uma balela. Quantas pessoas, tem várias pessoas, a gente toma conhecimento, que estão aí há 3, 4 meses, 5 meses, com cirurgias até de certa urgência, e não faz. Aí se faz uma divulgação quando tivesse tudo. Quantas pessoas aqui, aqui em João Pessoa, vai nas unidades, que eu inclusive testemunhei na campanha, tem muitas pessoas que faleceram e não conseguiram marcar o exame. E prazo de 1 ano, de 6 meses, de 8 meses, as pessoas morreram e não fizeram nenhum exame. Isso na capital do estado. Isso em Campina Grande, agora, recentemente, na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, aconteceu recentemente, inclusive, foi uma denúncia do vereador Alexandre Pereira, que é da base do prefeito Bruno Cunha Lima. Imagine na cidade do interior. Está falando da segunda maior cidade da Paraíba. Eu estou dando um exemplo aqui em João Pessoa, não é porque eu tenho nenhum tipo de inimizade, nem pelo contrário, eu tenho a maior consideração com o prefeito Cícero Lucena, mas eu tenho que dizer a verdade. É como em Campina Grande, como você está dizendo em Campina Grande, ocorre. Se você está me dizendo, Bruno foi deputado, foi parlamentar, inclusive comigo, eu fui deputado junto com ele, uma pessoa de bem. Agora, se ele está dizendo que não concorda com a emenda positiva, ele está errado. Porque não tem nada a ver com isso. Isso é responsabilidade da Câmara. Então, assim, a voz tem que ser feita. E por isso que é importante. É fraqueza do parlamento, né, deputado? A verdade é essa. E por isso que é bom ter oposição. Sim. A democracia é bom, porque senão o povo fica sem vez, sem voz. Falou a oposição aqui em João Pessoa, são 27 vereadores. 25 são da base governista. Só existem 2 de oposição. Mamute e Marcos Henrique. Agora, Fábio, só pegando um gancho aí no que você disse. Uma Câmara com 25 vereadores da base e 2... É bom pro povo? Não, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só acho, assim, bacana quando a oposição faz um trabalho sério, porque às vezes... Como o deputado falou, Fábio, uma crítica construtiva. Tem uma oposição, e aí eu me preocupo enquanto cidadão, de ser até que ponto vocês escolheram bem o líder da oposição.
Tô falando sinceramente, Valber, gosto de Valber, já deu entrevista aqui, só que às vezes eu acho que Valber se apega a muita coisa miúda, né? Tanto é que está aí agora no olho do furacão do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes mandou investigar Valber Virgulino e Nilvan Ferreira, por causa dos incentivos, do apoio aos atos terroristas, que para mim são atos terroristas mesmo. E eu queria também saber da posição do deputado sobre o que ocorreu na capital federal. O Republicanos, o seu partido, oficialmente apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro. Eu queria saber sua opinião sobre isso também. Mas antes eu preciso perguntar... Mas que já está na base de Lula. Não, mais ou menos. Né? Hugo Mota disse que já está... Mas, enfim, se avizinha uma disputa na Assembleia Legislativa da Paraíba, vagas no Tribunal de Contas do Estado. O deputado se habilita a participar dessa disputa também. Me disseram que o presidente Adriano Galdino teria dito assim, rapaz, busca um bom nome para o Tribunal de Contas. Tião já se escalou. Mas são duas vagas. São duas vagas. Agora tem a história da idade, não, né? Já resolveu. Isso vai ser uma PEC lá. Mas já aprovaram a PEC? Não. Mas vai aprovar. Não tenho dúvida, não. Na verdade, Fábio... Porque só, deputado, a PEC, ela acaba indo no sentido do que foi aprovado no Congresso Nacional, que aumentou para 70 anos. Na verdade, assim, a questão do Tribunal de Contas, eu, graças a Deus, assim, com toda a humildade, preencho os requisitos. Então, eu inclusive fui prefeito muito novo, com 21 anos de idade, executei orçamento, fui prefeito 2 vezes, sou deputado pela 4ª vez, fui presidente da CCJ, fui inclusive da CPI da telefonia, fui secretário adjunto da administração penitenciária. Do ponto de vista de gestão, de acompanhar, inclusive sou formado em Direito, agora primeiro... ficha limpa. Graças a Deus também sou ficha limpa, agora é preciso, primeiro, eu não impunho nenhum tipo de postulação. Né? A Assembleia tem o direito, né, todos os deputados têm o direito de, na verdade, assim, qual é o procedimento? Salvo engano, se 12 deputados fizerem a indicação de qualquer cidadão que preencha os requisitos, esse cidadão pode disputar. Se houver a indicação de 12 parlamentares, se for cumprido o regimento, se 12 parlamentares, na verdade, acharem que o meu nome possa ser colocado à disposição, eu estarei pronto para essa missão também. Agora, não posso, de forma nenhuma, me lançar como candidato sem primeiro em respeito, né? Eu sou sincero, em respeito, eu só acho conveniente discutir uma postulação dessa depois que a vaga for aberta. Né? Porque enquanto a vaga não for aberta, eu acho que tem que se respeitar quem está no tribunal. Então, assim, havendo a abertura da vaga, se houver, na verdade, o apoio dos deputados, do número mínimo de deputados, para que... Eu na verdade, estou aberto para realmente disputar essa vaga. Agora, se houver, na verdade, todo esse procedimento for cumprido. Uma vaga é de Arthur Cunha Lima, outras, quem é que vai abrir a outra vaga? Arnaldo. Eu não tenho eu assim, sei que na verdade, essas informações. Deputado 1415, a gente já extrapolou o nosso programa, mas eu queria que o senhor falasse a sua visão desse momento que a gente viu em Brasília, o seu partido, que oficialmente apoiou o Bolsonaro, inclusive agora na eleição para o Senado, aquela mais uma disputa, Lula-Bolsonaro, apoiou o candidato de Bolsonaro. Mas aqui na Paraíba, por exemplo, a gente teve o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que fazia campanha com Lula e coisa. Como é que o senhor está nesse meio aí, dentro do seu partido? O senhor é Lula ou Bolsonaro? Rapaz, na verdade eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu sou o Brasil, né? Eu sou a pátria, sou, na verdade, o interesse do povo. Eu votei, na verdade, em Lula, sempre fui de centro-esquerda. Meu primeiro voto para presidente foi em Leonel Brizola, na linha de Leonel Brizola. Depois Lula foi candidato, votei várias vezes em Lula. Mas, assim, essa questão que houve em Brasília foi uma afronta à democracia. Sim. Simbolicamente foi destruído a sede dos 3 poderes. Na verdade, é caracterizado até uma tentativa de golpe. Sim. Isso deve ser punido de acordo com, na verdade, com o rigor da lei. Agora, eu sou a favor da punição, da responsabilidade, de ser responsabilizado todos aqueles que participaram de forma ilícita e participaram do ato da verdade, da destruição dos poderes. Porque teve pessoas, como eu assisti aqui, todos nós sabemos, acompanhando pela televisão, eu vi aqui vários pais de famílias, mães de famílias, que foram se manifestar em frente ao grupamento de engenharia de forma pacífica, de forma ordeira. Cada um tem sua convicção, cada um tem sua ideologia, eu respeito.
Não são essas pessoas. Tem muitas pessoas em Brasília também que estavam se manifestando que não tinham o objetivo de destruir, de atentar contra a democracia. Agora, especificamente, aqueles que participaram daquele ato de destruição das sedes dos poderes, eles devem ser penalizados. Agora, em relação às pessoas que estão sendo acusadas, inclusive o deputado Valdo Vigolino, a gente tem que respeitar também a Constituição, né? A presunção da inocência. Sim. Existe uma acusação, mas todos nós só poderemos ser considerados culpados depois do processo, depois da sentença transitada em julgado. Então, há uma acusação, né, que depõe contra, assim, em relação a Valber, em relação ao cabo Gilberto, a outras pessoas, mas precisa ser realmente provado ou não que se houve a participação. Em relação ao cabo Gilberto, ele chegou a postar e depois apagar, né? Eu não acompanhei. Porque é o seguinte, deputado, eu entendo o que o senhor está falando, manifestação. Agora, pedir intervenção militar, como muita gente que o senhor falou, pai de família, Rui até cantava aqui, eu sempre lembro desse fato aqui, que tinha uma colega dele que era promotora, aposentada, em frente ao agrupamento de engenharia, pedindo intervenção militar, não pode. É uma afronta à Constituição, é uma afronta à democracia. Na minha visão, todos nós temos direito da livre manifestação. Certo, concordo. Eu posso até gostar da intervenção militar e dizer que sou a favor da intervenção militar. Certo. Eu acho que até aí, não há, no meu ponto de vista, não há um crime, né? Há uma ideologia, assim, há um pensamento... Não, deputado, está na Constituição, você não pode pregar intervenção militar e contra os poderes, está na Constituição. Uma coisa... O senhor é advogado, o senhor sabe que eu sou advogado, mas eu estou me referindo ao cidadão comum, não é que vai para uma manifestação e diz eu sou a favor da intervenção militar. Eu quero uma intervenção militar, eu desejo intervenção militar. Isso é um pensamento dele, uma manifestação dele. Agora, isso está na Constituição, isso é ordenamento jurídico nosso? Não é. Até aí, um cidadão comum participar de um evento dessa forma, eu não vejo crime nenhum. Agora, o cidadão participar de quebrar a sede dos poderes, aí é assim, aí é uma violência. Aí realmente é um crime que deve ser combatido, na verdade, de forma rígida. Agora, a livre manifestação... Na verdade, porque vocês vejam, Fábio, tantas pessoas se manifestam de tantas maneiras, né? Às vezes, por exemplo, tem bens que são protegidos pelo ordenamento jurídico, valores que são protegidos, que um tem concorda, um cidadão concorda e outro não. E esse cidadão que não concorda está cometendo um crime, ali ele tem a livre manifestação. Não é? Eu acho que o meu entendimento é nesse ponto, assim... meu pensamento é dessa forma. A gente tem que cobrir aquele intervalo. Rápido. Quem é o primeiro suplente do Republicano? É o menino de Santa Luzia ou é... Não, é Silvia Benjamin. Silvia Benjamin, senhora de muita capacidade também, uma pessoa muito boa. Deputado, e o segundo suplente é o filho do prefeito. É o filho do prefeito de Santa Luzia, também, né? Alexandre Neto também, gente muito boa. Estão no aquecimento já. Estão no aquecimento. Deputado Bolso Carneiro, obrigado pela sua participação aqui no F5. Vai voltar aqui certamente outras vezes, quem sabe até já na condição de postulante ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Pensei que você ia falar do filho da candidato a prefeito. Obrigado. Eu quero agradecer a você, Fábio, a Petrônia, o convite de Juliano, né, de todos aqui, veio dizer que estou sempre à disposição e agradecer a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Bacana demais, 14h20, acabou o suspense. Acabou o mistério. Chega pra cá, menino. O mais novo... Não, Pepe, quem vai apresentar é você. Você. Vou pegar o telefone. Pega aí. O mais novo integrante do F5 da Rádio Pop. Apresenta ele, Pepa Torres. Fabão, ele é vascaíno. Já começou errado. Meu Deus, mais um. Não, o primeiro da bancada, né? Você e Rui. Sim, mas aqui, ó. É verdade. DJ Coxinha, outra corintiana. É verdade. Tá mas empatado o jogo somos agora. Maioria. Não, somos 4, porque o nosso editor Cosne também é flamenguista. É flamenguista. Mas ele é jornalista já trabalhei com ele na Arapuã. É um cara arretado, não é porque tá vindo pro nosso time, não. É editor do Pauta PB, cobre a Assembleia todos os dias, a Câmara Municipal de João Pessoa, os eventos políticos importantes que acontecem na nossa capital. Fábio Augusto, bem-vindo ao time, irmão. Boa tarde. Boa tarde, Petrônio, Fábio, deputado. Satisfação, Ju, Coxinha, um abraço. Muito obrigado, Petrônio, muito obrigado. Dizendo que estava ansioso já por
vir a primeira vez aqui, que eu estou falando nesse microfone da Pop FM, dizer que há bastante tempo que a gente já vem conversando, eu já havia demonstrado esse meu interesse de fazer parte da equipe, para Petrônio, para Fábio, para os demais integrantes da equipe aqui, ou seja, finalmente acho que essa hora chegou, meu tempo lá na Arapuã deu. Agradeço demais a todos lá que fizeram parte lá, agradeço ao presidente João Gregório pelo espaço que sempre me foi ofertado lá na Arapuã, mas eu acho que a vida tem ciclos, e esses ciclos lá na Arapuã finalmente acabou, saí de boa lá com todos lá, e agora estamos aqui, estamos compondo essa maravilhosa equipe aqui da Pop FM, do programa F5, e vamos trabalhar. Satisfação e com muita vontade de trabalhar, viu? Segunda-feira já começa a brincadeira. Segunda-feira vamos começar. Se fosse Petrônio, ele dizia, vamos deixar para depois do carnaval? Vai Fabão chegar segunda-feira. Porque a semana que vem vai ser uma semana curta, não. Semana que vem não, semana a outra que vai ser, que é né? carnaval, a outra sim. que é carnaval, que a gente tá decidindo se você e Ju vão fazer o programa na quarta-feira de cinza, parabéns, né? Eu tô em Salvador. Fabão, meu irmão, seja bem-vindo, velho. Obrigado pela companhia. A amizade nossa já é de muito tempo. Já trabalho com o Fábio há muito tempo e agora estamos juntos misturados aqui na Pop. Segunda-feira tem Fábio Augusto de qualquer parte da Paraíba entrando ao vivo pro F5. É verdade, então estamos aí. E dizer também que só estar ao seu lado, lembro sempre do meu grande amigo Bernardo Filho. Comecei com ele no rádio e é sempre uma ótima lembrança falar de Bernardo Filho aqui. É verdade, Coxinha me perguntava, Fabão, faz quanto tempo que teu pai faleceu? Eu disse, rapaz, já vai fazer 7 anos. 7 anos já. Morreu em 2016, no auge da campanha para prefeito de João Pessoa. Fabão, sejam bem-vindos, obrigado, bom demais. Agradecer mais uma vez ao deputado Bosco Carneiro. Não dá nem pra gente falar hoje a última palavra, só pra dizer, pra você não desligar o rádio, vem muita música na Rádio Pop com Rafael Bambam. 18 horas tem Aron Cid e o Alisson Bezerra com Hora H. E amanhã, 6 da matina, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Alô, jornalistas! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas.